Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, o RPG que eu faço com meus amigos, onde a gente se junta todos os sábados para contar uma história juntos. Eu sou o narrador dessa história, eu sou o responsável por narrar os locais e as pessoas que eles encontram, e eles são os protagonistas dessa história. Eles têm que lidar com todos os problemas e mistérios que eu jogo pra cima deles. Sem mais enrolações, vamos conversar com o pessoal. Hora de sofrimento. Oi, gente. Oi. Como estamos? Olá. Tudo bem? Melhor agora, amigo. Sejam bem-vindos a mais um sábado. Sabadão torando hoje. Tô animado pra sessão de hoje. Antes de começar, antes de qualquer coisa, tenho que deixar um aviso claro aqui. Você deve estar percebendo, infelizmente não teremos o Guaxinim hoje acompanhando a gente. O Arthurzinho não está disponível, ele vai ficar... ele tá muito ocupado por causa que ele ficou muito triste com a vaca que foi atingida no último episódio. Ele decidiu que não ia mais jogar. Brincadeira, ele tá participando de um campeonato e a gente tá torcendo por ele, espero que ele vá muito bem. Então, por esse episódio, eu vou interpretar o Arthur e, mais uma vez, como é de praxe, eu conversei com ele, eu passei mais ou menos o que ia acontecer pra ele e ele me disse o que ele pretendia fazer nessas situações. Então, o Arthur vai ser bem cuidado nas minhas mãos, eu espero. Dito isso, como vocês estão? Preparados para a sessão de hoje? Bacaninha. Tudo bom? Eu tô muito bem, cara. Tô muito bem, muito obrigado. A abertura tava sensacional, só Não queria dizer. é? Não é? Essa abertura é Maravilhosa. espetacular. Essa aí a gente caprichou. Essa aí ficou bem bonita. Dá uns 5 wallpapers fácil aí. É verdade. E finalmente agora vocês têm mais detalhes também de como são as armas de vocês, né? Agora a gente tem artes oficiais delas. Sim. Minha funda é estilosíssima. Não é? Toda Eu cara achei de decor... Demais, Muito demais. Muito bonitinha. O Joey vendo essa abertura é como se ele Bom, beleza, Luba. Sabe? Ele realmente se sente muito feliz e muito realizado vendo um negócio desse. Falando É disso... como se, cara, ele tá muito Luba, bem assim, falando sabe? isso, você pode colocar a sua sanidade em 12/12 de novo. Diminuir a sua sanidade máxima pra arte do Joey ficar normal. Ai, eu tenho que fazer isso também. Você Entendi. não, Gabi, porque você acabou de tomar um choque da... Ok, tudo bem. Então a Lisa Foi ainda quase, tá... chat. A Lisa ainda tá meio... Tá meio nervosa. Ok. Então, vamos pra abertura, que eu gosto tanto. E quando eu voltar, a gente já embarca diretamente pro nosso mundo tão querido, com segredos, florestas e muito assassinato também. Vamos lá. Orgasmo. Muito bem. A gente parou no último episódio. Logo depois de vocês terem chegado em Santo Berço, vocês encontraram um vilarejo escondido no meio da floresta. E nesse vilarejo, logo depois de vocês encontrarem isso, vocês também encontraram nele o corpo do ajudante, um dos moradores desse local, que estava com a garganta cortada e o símbolo espiral desenhado com sangue do lado dele. Nessa cidade, esse mesmo símbolo também estava aparecendo em vacas mortas nas últimas semanas. Vocês começaram a investigar o caso das vacas e decidiram preparar uma armadilha um pouco estranha, amarrando uma vaca numa pilastra. Durante a noite, o que parecia ser uma criatura surgiu e atacou essa vaca. Vocês correram então, perseguindo esse vulto para dentro da floresta, e o Arthur ficou para trás, porque ele tinha se apegado à vaca e queria cuidar dela.
Perseguindo esse vulto para dentro da floresta, vocês avistaram ele se escondendo dentro de que parecia ser uma grande árvore oca. Quando vocês tentaram entrar no abrigo dele, ele atacou de volta com uma pedra pontuda. Ferida, essa criatura se viu cercada e estava assustada pelos sons altos do Thiago batendo no escudo. Ela desesperadamente tentou se defender da Liz, que tentou matar ela cravando as foices, quando César acertou um golpe certeiro na têmpora da criatura, fazendo com que ela agonizasse até a morte. E agora, na frente de vocês, tem o corpo imóvel dela, do que parece ser um ser humano. Ou, se não for, é bem semelhante a um. Sangrando. No olhar dele, você só vê desespero e lágrimas escorrendo dos olhos, descendo pelo rosto cheio de lama e se misturando um pouco com o sangue que está ao redor da boca. O Joey se ajoelha no chão, diante da criatura, abaixa a cabeça e faz uma prece por ele. Gente, tá todo mundo bem aí? Todo mundo bem aí? Ah, tá todo mundo bem, a gente tem... Alice, tá tranquila? Mais ou menos, né? Se tem alguma Caramba. coisa... Você que manja de medicina, tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? Não, tá tudo bem. Só Vocês ouvem doeu muito. em algum lugar. Gente, porra a gente foi tem que essa? sair Alô? daqui. A gente tem que sair daqui. A gente tem que levar, eu acho, o corpo desse ser lá pro vilarejo também. Será que dá pra gente entrar no meio da névoa agora? E será Vocês que estão, eles- nesse momento, no meio... Desculpa, só interromper, só pra descrever o lugar. Vocês estão, nesse momento, no meio da floresta fechada. Vocês encontraram esse pequeno bosque que levava a essa árvore onde ele se escondeu. Mas a névoa é presente, mas bem mais fina do que ela estava durante a noite de Santo Berço. Eu não sei se é uma boa ideia a gente... Quer dizer, a gente precisa levar essa criatura pra mostrar quem tava fazendo aquilo com as vacas, mas... E se essa criatura for alguém que morava em Santo Berço? Vocês um ouvem motivo mais pra uma gente vez, levar ela. como se fosse um grande alerta vindo de algum lugar. Cezinha, me ajuda a levar essa criatura, por favor. Dá um teste de Tem que carregar exposição também. paranormal, todo mundo, por favor. Mas aí você pegou pesado. Exposição Calma aí, paranormal. aqui, achei. Nossa, eu tenho 17. Isso Eu vai Ah, ser eu bom. falei. Eu falei. Eu falei. Eu passei. Ok, Normal. Joey. Você sente, de algum jeito, você sente dentro de você, você não consegue se livrar do sentimento que vocês acabaram de deixar alguém muito furioso. Pessoal, a gente fez uma coisa horrível. E? Por quê? Por que você acha isso? Tem alguma coisa errada. Vamos pegar o corpo e levar pro ferreiro. Ele pode saber o que fazer e talvez quem era essa criatura. Tá, Já tô vamos. tentando Thiago, pegar pega, como fazer. Vambora. pega daí que eu pego. Vocês eu tô lá. começam a levantar o corpo e vocês ouvem mais uma vez. E quando dessa vez o som é mais alto que todas as outras, e vocês vêm vindo da direção da cidade a névoa, com tudo, e atravessando vocês e tomando conta completamente da floresta. É como se fosse aquele momento que vocês estivessem entrando em Santo Berço. Vocês não conseguem enxergar praticamente nada ao redor de vocês. A névoa tá muito densa. O Joey saca a espada dele e fica de prontidão, olhando pra direção de onde eles vieram, no caso, pra direção de Santo Berço. Aí, Thiago, deixa comigo, Deixa eu levo aí, o corpo aqui. Eu levo o corpo comigo, tenta? você usa o seu escudo pra proteger, você consegue? Eu tava pensando em deixar o corpo aí, eu acho que não vai conseguir levar esse pra cidade. Eu tento erguer o corpo e colocar ele no meu ombro, assim. Teste de força, por favor. Vou tentar ajudar ele na Eu primeira erguida passei... também. Nossa, por um que não foi extremo, mano. Bom. Tá, você consegue colocar o corpo em cima de você, assim. Ele é pesado, ele tem mais ou menos uns 70 quilos, assim. É um corpo de um jovem adulto. E você consegue colocar ele no seu ombro, assim, com dificuldade, mas você consegue. Joey, você tá com o seu celular aí? Ah, eu tô. Você pode pelo menos tirar uma foto do corpo pra se a gente não conseguir carregar e mostrar pra galera lá?
Eu acho que sim. O Joey se sente bem desconfortável em fazer isso, mas ele faz. Você pega o celular, ele tá sem bateria. Pega o celular. Thiago Sensei, tá sem bateria. Sinto muito. Pega o meu aqui, eu entrego o meu pro Joey que eu tinha desligado na sessão anterior. Ok. Ok. Vocês começam a ouvir sons vindo de dentro da névoa. Vários sons vindo de lugares diferentes. Eu Gente, é saio melhor a com gente o ir, é melhor a nas gente ir. costas do Joey, assim. Eu vou protegendo ele pelas costas. Gente, não vai dar tempo, só vamos. De Vamos volta indo, pra vamos cidade. indo. Vambora. Vamos. A gente começa a caminhar em direção ao Santo Berço, então. Ok, o Santo Berço Você é pra pode baixo. É pra baixo. É pra cá, Eu vou é na pra frente, cá. com o escudão. Calma. Eu quero que todos vocês deem a iniciativa agora, por favor. Vai dar merda. Vocês veem vai dar merda. surgindo do meio da névoa um vulto familiar. Um vulto que vocês já viram antes. Um grande cavalo, sem cabeça e com tentáculos pretos no lugar dela, que se revela, por ser muito grande, correndo na direção de vocês. Eu tirei bom, mestre. De qual direção? Tio, é normal. Vindo na direção Vale. de Santo Berço. Calma aí, eu já tô colocando. Ah. Ele tá correndo na direção de vocês. Ele tá um pouco mais perto, porque vocês não conseguem ver tão longe. E ele tá correndo com tudo pra cima de vocês. Ok, ordem. Primeiro, extremos. Eu tirei extremo. César, bons, Joey, normal, Liz, depois... E Thiago também? Normal. Tá, e qual a destreza maior de vocês dois? A Liz? Ou A do da Thiago? Liz. Ok. 100%. Ah, você tá de escudo, né? Justifica. Complicadíssimo. Ok, então... Pode começar, César. Cara, eu tô com o corpo aqui, eu não consigo fazer muita coisa com um braço só. Eu vou só continuar correndo. Tem como eu escolher correr, tipo, só correr mais, assim? Não, porque Como se fosse você um já atletismo. tem penalidade por estar carregando um corpo. Você tem menos 2 de movimento por estar carregando esse corpo, que é tão pesado quanto você. Então, o seu movimento é qual? 8. 8, então você tá com 6 de movimento agora. Tá, não tem muito o que eu fazer. Eu vou correr pro mais longe que der. Em qual direção? Gente, foca! É, na direção do Santo Berço. Ok, é na direção do O cavalo. Santo Berço tá pra baixo, né? E o cavalo... Sim. Calma. É pra cá, é pra Ok. cá. O Santo Berço é que tá pra baixo pra mim, mas é pra cima pra vocês. Você tá. Então, o Santo Berço lá, seria vindo né? pra cá. Pra cá. Isso. Perfeito. Tá. Eu vou... Que vocês lembram. Tá, então... Puta. Vai, vou tentar, vou correr pra cá, o máximo que der. Tá, você consegue Essa direção correr aqui. correndo pra cá, você gasta sua ação pra correr pra cá com o corpo carregando nas suas costas. Agora é o Joey. Beleza, a criatura ainda tá andando em a nossa direção aqui como grupo, certo? Ela tá correndo na direção de vocês e seu reflexo, tipo, cada rodada dura alguns segundos. César, agora que você tá indo pra frente, você consegue ver com mais clareza que tem 2 névoas daquelas sólidas vindo na sua direção. Daqui. Eu quero atacar o bicho. Você tem que ir pra cima Eu dele. quero... Você pode ir pra cima dele. Isso. Eu quero ir na direção onde ela tá correndo. Eu quero Tá. me abaixar e tentar cortar a perna dela com a espada que eu já saquei. O seu movimento termina aqui. Eu deixo você atacar porque ele é bem grande. Certo. Certo. Ok. Katana, né? Eu testo o negócio Isso. da espada. Pelo amor de Deus. Extremo. Você tirou extremo? Ok. Eu tenho 9, foi 8? Vocês veem então o Joey, ele vai correndo na direção da criatura rapidamente, ele tá com a katana na mão já, ele se abaixa e a criatura talvez não tenha percebido a presença dele, ele passa com um corte liso por uma das coxas desse cavalo e arranca a coxa inteira fora. O cavalo e cai e começa a arrastar em direção ao Thiago. Vocês vão ver isso vindo dele. Ele tá se rebatendo assim e desse buraco agora que foi cortado, tá saindo só bastante lodo preto. Mas ele não morreu, ele tá só
e tá tentando se levantar de novo. Com dificuldade. Pessoal, só vamos correr. Agora que você foi mais gente, pra frente... Você ajuda aqui. Agora que você foi mais pra frente, Joey, você ouve sons e uma silhueta estranha vinda de dentro da névoa. Parece meio que uma cobra, mas com um corpo levantado e duas garras de ave. E o crânio dela é um crânio de algum animal com um bico que você não reconhece direito o que é. Você ouve o som de duas dessas vindo na sua direção. Essa criatura aqui. Nossa! Não é tão grande, não é tão grande, é isso, mas não é tão grande. É do tamanho de um lobo, mais ou menos. E elas vêm rastejando no chão e usando essas patas pra vir pra cima de você. Lembrando que o raio de visão de vocês é bem curto por causa da névoa, tá? Pessoal, Agora... só vamos continuar correndo, não vai parar de vir bicho. Já era. É, sua ação já foi. Liz. O Joe tirou a foto do corpo, só pra eu saber? Não. Você entregou o celular e começou essa treta. O celular tava desligado ainda. Ok, o Thiago tá com o escudão pra cima, né? Vocês todos estão com as armas nas mãos. Sim, vocês estão todos com a arma na mão. Então eu vou ajudar eles a meio que cercar o perímetro, assim, pra gente meio que fazer um círculo. E eu vou correr entre o Joe e o César, assim. Aqui, assim, com as foices sacadas. Ok. Thiago, você. Eu vou botar o escudo na frente do cavalo. Eu vou querer ficar aqui na frente do Joe e vou gritar: corre! Só corre, não tem pra que ficar aqui. César, deixa o corpo. Aí, bora embora. Tá. Você passa pelo cavalo caído, assim, se rebatendo. Ele tá levantando ainda, enquanto você passa correndo por ele. E finalmente, na vez dele, ele consegue ficar meio torto, assim. E ele coloca a pata da frente, que só tem uma, meio no centro virada. E consegue se levantar, mas tá saindo muito lodo dele. Já as outras duas criaturas rastejantes, elas começam a rastejar pra cima de vocês. Você tem que deixar só assim. Uma delas começa a rastejar e vem pra direção do Thiago. E Thiago, ela começa... Você vê que ela pula pra cima de você. Quer contra-atacar ou esquivar? Contra-ataque, tá ligado, né? Deixa eu ver aqui. Com vantagem? Não. Funciona Contra-ataque você tem vantagem, sim. Contra-ataque. Então é um lutar, uma coisa, só pra balancear, acho que você ficou muito forte. A gente vai tirar aqueles dois de armadura e vai deixar só o contra-ataque, tá? Você tem o contra-ataque com vantagem, mas a sua armadura continua sendo 2. Quer trocar isso não? Você quer deixar a armadura 4 e não ter o contra-ataque? Eu prefiro. Tá, então você tem a armadura 4 e não tem o contra-ataque com vantagem. Perfeito. Você escolhe qual dos dois. É pra balancear, senão você fica muito forte. Você falhou? Nerfado ao vivo, falei. Você falhou? Você vê essa criatura, inicialmente ela abre a boca, você toma um susto achando que ela vai te atacar, mas de repente você vê a cauda, o corpo dela de cobra descendo dessas costelas expostas. Ele sim, passa por trás e começa a se enrolar em você e se enrola nas suas pernas e ela começa e começa a se enrolar ao seu redor. Tá. Enquanto isso, a outra criatura começa a ir rastejando pra cima da Liz. E ela também pula em cima da Liz, abrindo a boca e fazendo um... Ai. Eu vou contra-atacar, se eu Tá. puder. Ai. Não, foi normal. Normal. Você vê essa criatura subindo, você tenta atacar, mas ela coloca as duas garras de águia que ela tem, ou de algum outro animal que você não reconhece, em você, mas ela não te perfura. Ela segura no seu peito e começa a se enrolar em você também. E enrola suas pernas e seus braços e você não consegue se mexer. Agora, as névoas que estavam aqui começam a vir pra cima do César. E as duas vão atacar o César. Você tem desvantagem pra desviar e você não consegue contra-atacar. Nossa, fodeu. Eu vou desviar mesmo assim. Desvantagem, né? Tá, eu passei normal em uma. Nossa, eu tirei extremo na outra, passei normal. Tá.
Tá, pera. Então você passou normal em uma. E extremo na outra, então com desvantagem. Tá, normal. mas você tem que desviar dos dois ataques. Ah, dos dois? As dos duas dois de com atacar. desvantagem, né? É, você tem que rolar 4 no Tá, eu caso. falhei já. Vou Tá. jogar de novo, mas eu falei. A primeira você consegue desviar com facilidade. Você abaixa assim mesmo com o corpo, você quase cai. Enquanto você tá caindo, você vê essa outra névoa sólida enfiando a mão em você. E você toma 2 de dano. E como você tem 2 de armadura, você não toma. Ela enfia... Alô? 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 Ah, tá. Oi. Não, que todo mundo reagiu sem som, achei engraçado. Você... Você... Como tá com o gato. Você sente ela enfiando assim, ela podia ter enfiado e te machucado bastante, mas a sua roupa é bem grossa e bem acolchoada e ela para no tecido, você só sente uma pontinha assim e volta. E agora, Thiago, você que foi mais pro lado e tava olhando pra cá, você vê, vindo do meio da sombra, da névoa, mais uma criatura. Um daqueles lobos, de novo. E ele vem correndo e pula pra cima de você tentando te morder. Legal. Legal, né? Eu tento rolar o corpo de uma forma que o escudo fique... Você tem que. Você pode contra-atacar ou esquivar. Eu ainda consigo, mesmo com o bicho enrolado em mim? Não, na verdade. Bem visto. Obrigado por me lembrar. Você toma o ataque. Ah. Na verdade, não, você não toma. Ele pula, mas como você se enrolou assim, ele errou o cálculo da mordida e ele só para na frente de você e se prepara pra subir em você e te morder na próxima. Agora é o César. Pra eu soltar o corpo não é uma ação, não. Sim, é uma ação. Ah, mano. Você tem que fazer força e soltar ele assim. Ou você pode derrubar ele e cair no chão também. Diálogo é ação, Salve? Diálogo eu ação deixo. livre, né? É uma ação livre, você pode fazer quando quiser, mas é um diálogo de tipo 5, 6 segundos. Eu não deixo vocês estrategizarem mais do que isso. Eu só quero gritar. César, larga esse corpo e corre. Ah, eu não acredito. Eu pego o corpo e largo no chão, mano. Você Nesse larga o ponto, Não corpo. tem escolha. Ok, você larga o corpo Eu no chão solto assim. o corpo, sim. E E dá você pra pode. correr ainda? Dá pra se mexer ainda, sim. Eu corro pra essa direção aqui, ó. Tá. Joey, é você. Ok. Quão perto eu tô da mula? A 1 metro e pouquinho de distância. Ela acabou de se levantar assim, mas você consegue virar e bater nela se quiser. Eu consigo atacar? Eu Cê- vou atacar ela então. Você pode dar uns passinhos pra cima e atacar, tipo. Você pode ir pra cima dela. Beleza, então. O Joey vai tentar fazer a mesma coisa. Ah, né, eu tenho que rolar o dado. Rola antes e depois você ataca, pra gente saber se acertou ou não. Falhei. Bom, Você. O Joey, ele quis se ajoelhar e atacar a pata, mas... Mas você. A criatura tava se levantando assim, você tava assustado, você viu o Thiago sendo enrolado por essa criatura e ficando imóvel. E você, no susto, você vira pra tentar atacar o bicho. Só que, pela sua percepção de distância com a névoa, você achou que ele tava mais perto do que ele realmente tava. E você só acertou o ar assim. E agora ele se levantou. E você vê esses tentáculos bizarros vibrando na sua direção. Liz, você tá imóvel com essa criatura enrolada ao seu redor, segurando você nas costelas. Você pode fazer um teste de força pra tentar quebrar isso. Liz vai usar suas técnicas aprendidas na polícia de defesa pessoal pra tentar se livrar do seu... Eu não acho que eles ensinam a lidar com isso especificamente, mas é uma boa tentativa. Ensina! E eu Como sair passei do normal. trap do uma sucuri? Você tenta abrir com tudo. Você sente que essa criatura é muito forte e pesada, assim. Ela é mais pesada do que ela parece. E ela te agarrou de jeito. Agora é o Thiago, que também precisa fazer um teste pra ver se consegue sair. Bora ver esse daí, né? Falhei. Você falhou? Você tomou esse susto com o cachorro, você só tentou assim, mas você sente que a criatura também te agarrou pelas pernas, assim, tá sendo muito difícil de se mexer. Tá terrível. E agora, o lobo vai botar as patas em cima de você e te morder. No rosto. Nossa. Ele acerta. Vai estragar o velório. Com cicatriz no rosto, velho.
Você toma 3 de dano. Então, Zero, então? pela armadura, você toma 0. Eu fiz a escolha certa. Ele se agarrou em você e foi morder o seu rosto, mas você, no meio dessa tentativa, você conseguiu levantar um pouquinho seu escudo e abaixar a cabeça assim, e puxim, você sente que ele morde o escudo e volta. A criatura que tá te segurando também vai tentar te morder. Mas ela não consegue, porque ela segurou num lugar muito difícil de te acertar. Assim. Ela até morde você, mas ela morde fraco numa área bem armadurada, você nem sente nada. Liz, Bate na massa do pai. a sua criatura também vai tentar te morder agora que ela tá te segurando. No... Eu posso mostrar se vocês quiserem, mano. Ai. Não, eu não vou mostrar, porque vai mostrar as coisas da minha mesa aqui. Mas eu tirei 1. Mano, segunda vez você vai... Eu juro por Deus que eu tirei 1. Você toma 4 de dano. 2, então. 2. Ela morde bem na sua cara, você já tava machucada, você sente essa pressão esmagando o seu crânio, você acha que vai quebrar, ai, ela solta e não esmaga a sua cabeça pra dentro. As névoas começam a vir atrás do César pra acertar ele. Uma alcança, outra não. E César, você correndo pra frente, você vê mais uma névoa vindo por aqui. E ela também vem pra te atacar. Então você vai ter que dar 2... Você pode desviar ou contra-atacar essas duas. Vou desviar. Tá, falhei um. Opa. Mano. Meu dado caiu, pera aí. Tá. Eu tirei um no outro. Foi extremo em um, falei no outro. Você vem correndo assim, você vê essa criatura chegando, você vê essa solidificação da névoa, não é uma criatura, chegando pra te segurar de frente, você dá um pulo com maestria pro lado, mas quando você dá esse pulo, você esqueceu que a criatura tava atrás de você e ela te dá uma porrada na sua nuca. Filha da puta. Você Na toma nuca. 3 de dano. Então? 1, Tá. E agora, Joey, quando você tentou acertar a mula, ela tava inclinada pra trás, agora ela inclinou pra frente e os tentáculos dela vêm como lanças na sua direção. E atacam Só uma você. coisa, a ficha aqui, eu tô tentando clicar pra mudar a vida e não tô conseguindo, mano. Tenta dar um refresh aí. Aí é sacanagem, né, senhor mestre? Mas a ficha do mundo tá funcionando normal? Aí tá, ok. Sim, Vamos agora ver. foi, agora foi. Deixa eu ver se a minha tá... Ah, Tá. Deixa eu dar um teste. Joey, esquivar ou contra-atacar? O Joey vai tentar contra-atacar com a espada, esses tentáculos. Ok. Passei normal. Passou normal? Você toma o golpe. Você toma... Alegria dura pouco. Pera aí. Você toma 5 de dano. Esses tentáculos vêm na sua direção, vários deles, e alguns perfuram assim o seu corpo um pouco. Você sente uma dor forte, outros batem na sua ombreira de metal, alguns você consegue repelir com a sua espada, mas são muitos ao mesmo tempo. Você toma um forte dano. Quanto de dano foi? 5. Perdi meu dado. 5? Então você tira 2. Então, 3. Eu sempre falo o dano do total, vocês diminuem a armadura. Agora é a vez do César. Se eu for dar um tiro de funda nesse bicho da Liz aqui, eu não vou ter desvantagem, né? Porque é um alvo fixo. Ou vou? Vai porque ela tá em corpo a corpo com ele. Igual você teria com uma pistola também. O Joey percebe que o César vai querer talvez atacar e ele dá um grito. Só corre. César com só corre. A gente precisa sair daqui o quanto antes, cara. Chama o ferreiro, faz alguma coisa. A gente precisa de ajuda. Eu vou vir até essa cobra da Liz aqui e puxar a cobra dela. Teste de força. Ele Falei. tem vantagem porque eu também tô fazendo força? Não. Falei.
Você... tipo assim, se ele tivesse tirado um normal, por exemplo, na sua rodada você teria vantagem, mesmo se ele não tivesse conseguido tirar. Mas como ele falhou, ele chega assim, ele nem sabe onde pegar. Você vê, César, que a Liz não só tá sendo segurada pelos braços e garras dessa criatura, como toda a cauda dela tá enrolada na Liz. Você nem sabe por onde começar a tirar essa coisa. Agora é o Joey. O Joey quer tentar cortar o tentáculo, a base do tentáculo do Thiago. Não, Tipo, pera. é um tentáculo, né? É um corpo. É o corpo dela, ela tá enrolada com o corpo nele. É tipo uma cobra Ok, o Joey quer enfincar a espada na cabeça do bicho, então. do Thiago. Do Thiago. Ok, você pode atacar ele com ficar desvantagem. Com desvantagem? Porque ele tá enrolado no Thiago, você pode acertar o Thiago. Ok. Ô, papai do céu. Nossa senhora. Ok. Ela levanta já os escudinhos assim na direção dele. Mestre, um foi bom e o outro normal. Então, Normal. Normal, né? Ok, vamos ver. Você acerta. Boa, Joey. É um Senhora, D8, Ana. né? Isso. Oito! Você tirou 8. Caralho, Você vê, Thiago, Caralho. essa criatura abrindo a boca mais uma vez pra te dar mais uma mordida. Você acha que pode ser letal agora. E você só vê passando por trás de você uma katana cravando pela cabeça da criatura e mantendo a boca dela aberta. E você vê a língua dela preta meio que vibrando loucamente na boca. E ela faz um barulho meio repulsivo, assim, bem na sua cara, é nojento. Mas ela não tá morta. E ela continua te segurando. Tenta escapar. Tenta fugir. Liz, sua vez. Obrigado, Joey. Força de novo? Sim. Alice, é agora, hein, mano. É agora, hein. Eu tirei Vai. 2! Os dados nos perdoaram. Você vê, César, você tá tipo, você segura uma pata da criatura e puxa pra trás. E quando você faz essa abertura, a Liz já percebe um lugar onde ela pode enfiar a mão por dentro do corpo do bicho. Ela enfia e se abre inteira assim. E o bicho desenrola e é jogado pro lado. E ela está livre pra agir a partir de agora. Thiago, é sua vez. Tentar ter que sair do bicho antes, né? Você tem que fazer o teste de força. Tá, vamos de força então. Ah, tamo junto, né? Falhei. Não tem Você vantagem falhou. não que a criatura tá fraca não, mestre? Definitivamente não, porque ela tirou 3 no dado. Ah, ela tá forte mesmo, hein? Vocês veem o Thiago, como ele tá com o escudo e a espada na mão, o escudo meio que tá ajudando ele a ficar preso nessa... E ele não consegue mexer o braço de dentro, porque ele tá sendo bloqueado pelo próprio escudo. Então ele tá tentando abrir, mas ele não consegue. E agora são os bichos de novo. A criatura que foi lançada pro chão, ela se coloca assim na postura correta. E agora que ela foi lançada na... Pera, Joey, você veio pra cá, não veio? Ah, não, você tava aqui. Como ela foi lançada na direção do Joey, ela já vai aproveitar o impulso e pular pra cima do Joey pra dar uma mordida. Desviar o contra-atacar. Cara, eu quero contra-atacar também. Pera aí. Já digo qual é o meu plano. Ah, normal. Você O que acerta. o Joey quer fazer... Você O que o acerta. Joey quer fazer é pegar... ver que o bicho tá vindo e colocar a espada na direção dele, pulando. Você enfia a espada, você puxa, você olha pro lado desse bicho vindo, você já enfia de novo e dá o dano. Oh! 8, hein? Até perdi o dado, achei. Pera aí. 7. Ok. Você vê essa criatura, abrindo a boca, pulando na sua direção. Você no reflexo enfia e você faz um espetinho dela. Ela fica presa nessa espada e se joga pra trás. E você vê que ela tá toda aberta aqui pro meio, assim, saindo lodo, escorrendo. Eu logo imediatamente o Joey olha pro Thiago e já dá um grito de novo. Thiago Sensei, consegue sair? Agora é o lobo. O lobo que tá no Thiago, ele pega um ângulo melhor agora e ele vai dar mais uma mordida na cara do Thiago. Ah, mano. A cara do Thiago, não. Eu adoro a minha cara. Ele Tô acerta. nervoso. E você toma, Thiago, 6 de dano. Agora Ele morde com tudo na sua cara assim, e enfia os dentes e
você sente apertando o seu crânio assim, esse cachorro tá mordendo, esse cachorro grandão, tá enfiando o dente, ele não quer tirar, e você vê a boca preta dele por dentro e a saliva preta dele escorrendo e babando toda a sua cara. A criatura que tá enrolada no Thiago vai morder ele também, vai morder o corpo dele, enquanto o bicho morde a cara. Ela acerta também. Beleza. E você toma 4 de dano, Thiago. O que faz com que você não tome porque a sua armadura é bem resistente. E ela, mais uma vez, não consegue achar exatamente aonde no escudo ela pode te danificar. As 3 névoas vêm. E uma delas vem no César. Não, uma delas vem na Liz, porque tá do lado. Uma delas vai tentar segurar o César. Esquivar de tudo, posso lançar já esquiva? Pode esquivar, sim. Eu passei normal. Você consegue esquivar da que tenta te segurar. E a outra Mais um? e a outra vem tentando te dar um golpe forte. Tá. 60... Não, falhei. Você toma o golpe. Ela te dá um soco e você toma 3 de dano. Tá. Você dava essa desviada, você tinha tomado o soco de trás, você olha pra trás, aí você desvia dessa, quando ela tentou te agarrar, aí você olha pra aquela que você tinha desviado no primeiro lugar e pô! Caralho! Alô? Tá. Calma. Mano, que desespero, por que isso aconteceu? Mano, caiu tudo no chão. Nossa, velho, eu achei que não ia conseguir abrir mais. Eu tô entrando pra arrumar, velho. Deu um soco. Oi, foi, mano. Não. Mano, vocês não fazem. Alô, calma. Vocês não fazem ideia. Você deu um soco? Não, calma, eu vou explicar. A gente passou mal, mano. Mano, Passou mal. calma. Aí, fala alguma coisa. Alô? Oi. Oi. Aí, tá tudo bem. Meu Deus do céu, que susto, mano. Tá tudo bem. Imprevisto. Mano, eu tenho uma mesa de som aqui e o bagulho da Ela stream. caiu? Ela caiu no chão e saiu todos os cabos. Nossa, cara. Eu tive que replugar tudo correndo, mas tá tudo bem, eu ajeitei. Nossa, que susto, mano. Tá, aqui. Mano, esse golpe aí me matou, velho. O César já era, mano. Vocês, por algum motivo, o mundo inteiro apagou num momento, assim. O César tomou o soco mais forte da história. Nossa, O soco de Deus. Ai, pera. Aí, tá. Vocês estão ouvindo certinho? Tamo. Ai, que bom. Você tá, né? Eu tô. Mano, vocês não fazem ideia da quantidade de coisa que caiu aqui. Nossa, que susto. Ai, mano. Tá. A visão que a gente teve disso foi muito bom. Tá, continuando então. Você já tomou 3 de dano com esse soco. Você olhou, você desviou, você olhou pra trás, aí você olhou de novo, você tomou POU! Eu vou com calma agora. E aí, tá dando eco em alguém. Não, é em mim. Será que sou eu? Eu tô ouvindo alguém Deu, com acho que era eco. Ah, tá. Pera aí, fala aí, será que fui eu de novo? Eu vi alguém. Ah, não, tá safe, tá. Ah! Ok. Você tomou 3 de dano, então é isso. Aí, a que vai atacar a Lisa agora. Continuando o combate. Você quer desviar ou contra-atacar, Lisa? Eu quero contra-atacar. Tá. E. Eu tirei. Bom. Você toma um soco de trás, você nem viu. Você tava olhando pra essa criatura na sua frente, você tinha soltado ela, e de repente, pô, você toma um socão na sua costela. Você toma 3 de dano. Jesus. Hoje eu capoto o Corsa. Agora, o cavalo grande vai levantar assim, vai relinchar, sabe? E vai tentar dar 2 patadas fortes no Joe. Contra-atacar ou desviar, Joe? Desviar e eu passei bom. Você Eu quero consegue. rolar pro lado. Você dá uma roladinha pro lado, você passa pro lado assim, e você vê que onde ela bateu os cascos grandes, a terra afundou e levantou assim. Você teria se machucado muito. Agora é o Joey. Não, desculpa, cadê a ordem aqui? É o César.
César. Sou eu? Isso. Eu consigo correr nessa direção aqui. Aonde? Qual? Pra cá assim, ó. Você consegue Pra correr cá, sim, assim? sim. Tá. Eu corro. Enquanto eu corro... Thiagão, desculpa qualquer coisa! E aí eu vou mirar minha funda nesse bicho que tá nele aqui. Ok. Com desvantagem, né? Sim. Não, fudeu. Encolhe a carinha, encolhe a Já cabecinha. falei, assim. já falei, mano. Falei nos dois. Ah, eu falei que ela levantou as duas patas, mas eu acabei de lembrar que ela só tinha uma perna. Então ela levantou só uma e bateu com uma só. Só uma, né? Só recap aqui. Retcon. Tá, você deu quanto, César? Falei. Falhou? Você falhou nas Falei. duas? Nas duas. Você acerta o Thiago. Nossa. Eu tenho que colar o dano? Sim, É 1d6 mais 1. isso. 2. Então foi 3 de dano. Nada. Você tá tentando acertar essa criatura que tá enrolada no Thiago. Você atira e plim, bate no escudo dele e cai fora assim. Você não acerta a criatura, mas também não machuca o Thiago. Agora é o Joey. Ok, o Joey tá entre o cavalo e o lobo. O Joey quer ajudar o Thiago, mas ele não tem como livrar. Parece o nome de um livro, né? Oi? Entre o cavalo e o lobo, parece o nome de um livro. É verdade. Cara, o que é essa sessão hoje? Então, vamos lá, vamos continuar então. Vamos continuar. Então o Joey vai atacar o lobo com a espada. Tá. E ele passou o normal. Ô, lobinho. Você acerta. O lobo vira pra tentar. Ele rosa assim e você acerta a espadada nele. Dano? Sim. 6! Você corta esse Fica lobo. assim, ó. Você enfia com tudo, a sua espada entra na pele entra na carne do lobo, assim, até a metade do corpo. Ele dá um rugido fino, assim, um grunhido terrível. E você puxa pra trás, e ele quase tá partido ao meio, assim, mas ele tá se segurando ainda. E ele vira pra você. Pode vir. É a Alice. Eu posso cuspir no lobo quando ele fez isso? Pra continuar. Você pode, Eu deixo a sua ação livre sem cuspir nele. Tá bom. Cuspi no lobo. Desgraçado. Thiago Sensei! Tenta sair do bicho! Tô Se preocupa, hein? Cuspir no Agora é a bicho. Alice, agora é a Alice, agora é a Alice, agora é a Alice. Eu quero correr pra trás, voltar pra trás, assim. Eu quero correr pra trás e vir aqui pra perto de onde tá o corpo, assim. O corpo tá aqui na esquerda. Não, tipo Ah, assim, tá, não ir tá. pro corpo, mas correr pra trás, assim. Ok. Você volta mais ou menos onde vocês Pra tinham pegar matado a distância. criatura. Ok. Liz? Agora é o Thiago. Eu tô acuadinha, assim, no canto. Eu tô toda cagada. É o famoso teste de força de novo, né? É. Você sente, Nossa, que falei. você sente que a criatura tá cedendo eventualmente. Você falhou. Você tenta sair, mas você sente que a criatura propositalmente desenrola de você e tenta te morder. Você não tá mais. Contra-ataque então agora. Posso? Não, porque você não conseguiu Porque ela passar no teste de saiu? força. Não. Ela, na rodada dela, ela sai e te ataca. Tá bom. Você... Mas ela não consegue te acertar. Ela mais uma vez morde numa parte dessa armadura que não te machuca. Ela te acerta, mas não dói em você. E aí ela tá desenrolada e ela cai na sua frente assim com as garras. E agora é o cachorro, que tá o lobo, que chama Nidere, o nome dele. Ele vai pular no Joey, meio cortado no meio assim. Você vê que a parte de trás não tá meio que balangando comparado com a da frente. Você quase cortou ele no meio. E ele vai pular pra cima de você. Você quer desviar ou contra-atacar? Eu quero contra-atacar. Tá? Foi... Deixa eu ver se foi bom ou normal, mestre. Não, foi normal. Normal. Normal? É. Ele te acerta. Você toma 5 de dano. Ele tá furioso, assim, todo ferido, assim, trucidado na parte de baixo. Ele segura em você e a parte inferior do corpo dele cai no chão. Ele tá só com a parte de cima, segurando nos seus ombros e morde o seu pescoço. Ele tá em cima de você agora. Nisso, Thiago Sensei, corre! aquele cavalo Não. que tá só com uma pata, ele vem
na direção da Liz, só que ele não consegue usar, ele não consegue correr muito rápido porque ele só tem uma pata na frente. Ele vai usar os tentáculos dele mais uma vez como uma espécie de várias lanças na direção dela. Puta que pariu. Contra-ataque ou desviar? E eu vou... eu vou contra-atacar. É meu melhor status. Opa. Eu tirei extremo, mestre. Quanto... Você tem, só foi ser 6, É um né? D4 cada foice. Não, é um D6, é um D6 as Tinha me duas. falado. Não, é um, Ok. é um D6 porque você tem o mesmo... Você usa o mesmo Brigadiantes. Como você não tem o 40%, você tem um D6. Você vê esses tentáculos e você consegue... Você tá ferida assim, tentando se esconder da batalha. Você vê esse cavalo estranho vindo pra cima de você com uma pata só. E você usa a foice pra se defender. Você corta boa parte dos tentáculos que estão vindo pra cima de você. E você vê essa criatura fazendo um som agonizante vindo de dentro dela. Ela tá saindo, tipo, litros de lodo de onde era pra estar a cabeça agora, porque mal tem tentáculo. As névoas vem uma pra cima do Thiago, a outra vem pra cima da Liz e a outra vai pra cima do César. Um ataque em cada um. Primeiro na Liz, contra-ataque ou esquiva? Vou contra-atacar. É isso, é o que temos. E eu tirei bom. Você toma um soco. Você, como estava focado nos tentáculos dessa criatura, você não viu essa parte sólida da névoa e ela te atinge na costela. Você toma 2 de dano, então você não toma dano. Ela te atinge na parte da armadura que tá bem reforçada e você só sente um empurrão assim, mas não te machuca. O do Thiago vai tentar agarrar o Thiago. Eu vou esquivar. Tá. Pode esquivar. Tá esquivado isso daí. Ah, mano, pelo amor de Deus, só falei hoje. Falei. Você falhou? Você vê a névoa te segurando, ela tá te segurando, mas você sente que você não tá... Você consegue com facilidade de sair e agir na sua aproximação, você não tá imóvel. A névoa vai atacar o César, vai tentar dar uma porrada no César. Eu Quanto- rodei mais cedo, tá? Na hora que você falou de que atacou, eu já tinha rolado. Tirei Aham. bom, 29. Em esquiva ou contra-ataque? Esquiva. Ok. Você dá um pulo pra trás, mas você não espera que a parte de trás de você também esteja sólida e pô, você toma mais um socão na nuca. E você toma 3 de dano. Você dá uma tonteada assim e volta. Agora é... Você, é o César, Esse bicho aqui tá sólido ainda, né? O quê? Esse Sim, bicho que me todos que atacou tá atacaram agora sólido são ainda, sólidos. Sim, quando eles atacam, eles ficam sólidos pela rodada inteira. Tá, eu grito... Gente, o que vocês estão fazendo? Corre, o Santo Berça pra cá! Aí eu ando pra trás um pouco. Vou lançar a funda nesse bicho que me deu um soco na nuca, mano. Eu tirei normal, normal. Você acerta. Pode dar o dano. Ai. Agora é hora de tirar 6, hein? 2, 3 de dano. Você vê a sua balinha de metal assim, ela dá uma desacelerada e depois continua indo pra frente. Você tá incerto se causou muito dano ou não, mas você viu que acertou alguma coisa assim na névoa. Você viu que dissipou um pouquinho da névoa. Agora é o Joey. Ok. Joey vai responder o César. Eu tô tentando, César Kun. Só corre. E o... E com uma mão que ele tá segurando a espada, ele quer enfincar no bicho. Tá. Ai, deu bom. Não, pera. Foi bom, mestre. Foi bom. Tá, deixa eu ver. confirmando. Você tenta enfiar ele e ele morde ainda mais onde tava, no seu pescoço. Você toma 6 de dano. Nossa! Quê? Eu Quatro, tirei então. extremo, não tem o que fazer. Que gostoso. Que Você gostoso. tava, tipo, se preparando pra enfiar, assim, achando o ângulo certo, e ele enfia mais ainda mordendo em você e começa a sangrar bastante. Você sente que tá doendo pra caralho. Que gostoso. É a Liz. Mestre, com uma foice em cada mão, eu posso tentar bater tanto no tipo, Não. com um braço em cada bicho? Não. Não?
As duas foices funcionam como uma arma, você dá um ataque pras duas. Ok. Você pode tentar. Então Você pode tentar atacar 2 vezes com as foices e você vai ter 2 vantagens em cada uma. Igual dar 2 tiros. Tá. Então eu vou tentar. Eu vou tentar bater 2 vezes. Eu vou tentar bater 2 vezes, uma em cada um dos alvos. Não, você só pode bater 2 vezes na mesma pessoa. Tipo, na mesma Tá, criatura, então assim. 2 vezes no. Não, então eu vou bater uma vez só no cavalo. Tá. Pera. Eu tirei bom. Você acerta. E eu tirei 6 no dano. Como você quer matar ele? Eu quero pegar as duas. Eu tô com uma foice em cada mão. Eu vou cravar as pontas na cabeça dele, de onde tá saindo aquele lodo todo. E eu vou começar a forçar pra fora e rasgar ele da cabeça, assim, pra frente. Eu começo a rasgar ele todo, abrir ele ao meio. Vocês veem então a Liz tomou essa porrada assim, mas ela não olhou pro lado, ela só continua focada. Ela enfia as foices viradas pra fora e abre como se fosse uma porta dupla, assim, o cavalo, e ele começa a jorrar lodo e vira absolutamente tudo gosma na frente dela e começa a se desfazer na frente dela. E a gosma lentamente começa a se dissipar junto com a névoa. Agora é o Thiago que tá livre. Se eu tentar acertar o lobo, eu posso acertar o Joey, né? Sim. Você vai ter desvantagem E se se você errar as duas, você acerta ele. Tá. Se eu tentar arrancar a cabeça do lobo. Você pode tentar tirar o lobo, é um teste de Quero força. tentar arrancar. Tá. Eu quero correr. Aí, se eu correr pra cima do lobo e me bater no resto do lobo que tem nele, continua seu teste de força? Só tem ou metade, cai só tem depois? metade do corpo pra cima. Tipo, o que tem de lobo tá grudado nele. Teste de força pra arrancar o lobo, então. Tá. Thiago Sensei só correm. Não vou te deixar aqui. Ok. Quanto deu? Falei. Você pega a cabeça do lobo e você tenta abrir a boca dele, mas a mandíbula dele é muito forte e tá muito dentro do Joey, você nem consegue puxar direito. Você tenta enfiar assim e ele não solta do Joey. Agora é o bicho, ele vai tentar afundar ainda mais os dentes no Joey. Joey, você pode tentar contra-atacar. Eu vou tentar contra-atacar. Ou esquivar. Na real, esquivar não, que ele tá agarrando em você. Você pode tentar fazer um teste de força pra tirar ele. Força? O equivalente a esquiva seria um teste de força agora. Então eu vou fazer um teste de força. Eu vou soprar, porque tem dado certo. Tirei extremo. Não. Ai, não, foi bom, mestre. Foi quase. Foi bom? Mas era um... Roberto. Você sente que ele vai enfiar cada vez mais. Você vê o Thiago tentando tirar. E você enfia e segura a boca dele assim na sua frente. E ele não consegue enfiar mais ainda em você. Você tá segurando a boca dele. Mas ele não solta, ele tá muito puto, ele tá... É um rosnado meio demoníaco vindo dele, assim. Vocês estão sentindo todos que esses bichos estão muito mais agressivos em relação a vocês agora do que eles estavam no primeiro dia. Mesmo com o bagulho do fogo, eles estão quase como se todos eles demonstrassem que estão putos com vocês. Agora é as criaturas. Uma delas, as duas vão pular no Thiago e uma delas vai tentar se enrolar nele de novo. Esquivar ou contra-atacar, Thiago? Esquiva em tudo. Corre! É só uma que é esquiva? Ou quantas esquivas que São 2 ataques, um deles é uma enrolada. Tá, então são 2 esquivas. Isso. Não é possível, velho. Você falhou Falha nas os duas? dois. Tá. Não Então é você... possível, cara, não é possível. Você vê mais uma vez essa criatura, ela sobe em você, se pendura, se abraça em você e começa a se enrolar ao redor dos seus braços.
E deixa eu ver só uma coisa. Ok. Mano, Mas você sente que mudei. dessa vez ela não se agarrou tão firme como da primeira. Tipo, com certeza ela não tá tão firme quanto da primeira. Então não vai demorar tanto assim pra se soltar. Já o de trás te dá uma mordida no ombro. Você toma 2 de dano. Ou seja, nada. Ela morde na sua armadura assim. A sua armadura e o fato de você estar com o escudo te torna bem resistente. A névoa que tá do seu lado vai tentar te dar um soco na cara com vantagem porque você tá sendo agarrado. Do meu lado? É, tem uma névoa do seu lado aqui. Uma névoa sólida. Você toma 3 de dano, mas você não toma dano. Ela te dá uma porrada assim na cara, mas você sente a dor, mas não foi firme o suficiente, até porque você tá segurado pelo bicho, o bicho meio que segura a porrada que você tomou. A outra névoa vai atacar a Liz. Esquiva o contra-ataque. Contra-ataque de novo. Opa. Eu tirei extremo. Você vê essa névoa vindo na sua direção. Você acabou de abrir o lodo assim, ou do cavalo na sua frente. Quando ele tá subindo, você olha pro lado, você vê essa coisa surgindo, você já de reflexo já pega e taca as 2 foices nele também e dissipa boa parte da névoa, mas você sente que ainda tem alguma estrutura sólida ali. E agora a outra névoa vai vir meio que voandinho pra cima do César e vai tentar atacar também. Esquiva o contra-ataque. Esquivei e tirei extremo, 7. Você pula com facilidade pro lado assim e dá umas deslizadinhas e já se prepara pra dar o próximo ataque. Agora é vocês. É o César. O lobo não tá no Joey mais, né? Ou tá? O Joey tá segurando ele, tá tipo segurando a boca dele assim, com toda a força que ele consegue. Esses 3 aqui estão no corpo a corpo com o Thiago. Sim. Puta, velho. Esse cara não tá mais sólido, certo? Não, ele tá sólido sim, ele acabou de te atacar. Tá, então... então vou afundar ele de novo. Manda ver. Falei. Você não sabe exatamente o que é névoa e o que não é. Você atira num ponto que você acha que é névoa, mas você vê que a sua bala só passa voando. Agora é o Joey. Gente, o que vocês estão fazendo? Corre! Eu não consigo. Não dá. Joey, você precisa manter... Na real, você não precisa manter o teste de força, não. Você pode só soltar o bicho se você quiser. Tá. E você tá quero- como ação livre, você pode atacar. Tá, eu consigo me livrar dele. Você consegue se livrar dele, sim. Eu consigo jogar ele. Eu tenho força pra jogar ele. Teste de arremessar. Tá, eu quero fazer isso então, porque eu quero ele o mais longe possível. Arremessar, né? Isso. Arremessar é bom. Mestre, foi normal. Normal. Você consegue jogar o corpo dele mais ou menos aqui, assim. Ele faz... E você vê que ele já tá instantaneamente se puxando pra frente, assim, pra vir pra cima de você de novo. Mas ele só tem metade da frente do corpo agora. Agora é a Liz. Eu vou... Essa sombra, ela tá sólida ainda ou eu dissipei ela e ela... Ela tá sólida ainda. Tem alguma coisa... Você consegue ver que tem alguma coisa nela. Eu vou atacar. Ok. Eu tirei bom. Você acerta. Eu dei 13 de dano. Você deu no reflexo que você atacou ela e aí você já aproveitou a inércia de ida e já puxou de volta e você dissipa toda a névoa que tem na sua frente. E você não consegue mais reconhecer nenhuma estrutura sólida ali. Agora é o Thiago. Cara, eu vou tentar atacar a cobrinha que já tá toda fodida na minha As frente. duas estão bem machucadas, mas a que tá na sua frente... Qualquer uma das duas. Ok, a Se que eu tá na sua fosse frente dar um giro, foi a velho. que o eu Joey enfiei a espada, enfiou a espada na boca, é isso. Tá, existe a possibilidade, o Joey tá perto de mim, né? Sim, Eu vou tentar acertar a cobra tá na minha frente. dá um ataque aí. Eu mudei pra dado físico agora porque eu tô tiltado, velho. Boa, é isso que eu gosto. Esse bagulho tá quebrado, ele tá quebrado.
Falhei. Você falhou? Falhei. Você abre a defensiva pra dar um ataque nela e ela te pega de surpresa. Ah, não, na real você tava amarrado nessa. Você não conseguia atacar de qualquer jeito. Não. Ah, eu tava tipo, ela tava mal amarrada. que você falou. Essa rodada você tava amarrado. Eu esqueci de anotar aqui. Você não conseguia Então posso você tentar não fazer conseguia. força aqui? Ah, Tentar sair então? Você pode tentar fazer força, sim, pra ver se você vai ser atacado na Vou rodada fazer dela. força pra sair. Você tá de sacanagem, tio. Eu tirei 98. Como isso é possível? Você não consegue abrir e na rodada dela ela vai aproveitar. Você vê que ela te abre a boca pra te morder e já desenrola de você de novo porque ela tá bem machucada e não consegue segurar você por muito tempo. Você pode contra-atacar. Ah, forma de contra-ataque, né? Oh, não é possível, hein, mano? Mano, Assim eu tô que tá muito forte. zicado. O Guaxinim fez algum tipo de ritual pra isso dar Nossa. certo. Eu tenho 32 de briga, eu tirei 38. Falei. Você falhou? Falei. Ela parece que vai te morder assim. Ela tá agarrada em você, ela te morde, mas ela só morde rapidinho e tá fraca e se solta e fica na sua frente de novo. Ela não causa muito dano, tá? Você nem sente que ela conseguiu te atacar. E não Eu está passei a mais zica corpo a pra ela corpo quando ela com me ele, mordeu, velho. Não tá mais corpo a corpo, né? Agora são eles. A de trás de você vai te atacar também. Você pode esquivar ou contra-atacar. Esquiva. Falhei. Você Mano, Não é toma. possível, cara. Você toma 3 de dano. Eu acho que essa armadura tá bem OP, hein, mano. Vou considerar ela depois, mas vamos lá. Ah, você me deu a escolha, papai. Eu tô ligado. Eu vou repensar direitinho. A gente tá balanceando porque esse tema não é tanto pra isso, mas vamos lá. Aquele lobo, ele vem rastejando na direção do Joey, assim, devagarinho. Ele chega no seu pé e tenta te morder. Você pode esquivar com vantagem ou contra-atacar. Eu quero contra-atacar. Tá. Sem vantagem? O bicho Sem tá vantagem. lerdo. Ele tá lerdo, por isso que é fácil de se esquivar, mas contra-atacar você ainda tem que atacar, o que não dirá uma vantagem sobre isso. Foi extremo. Ai, velho. Luba. Hoje é dia do Joey carregar nós, mano. Luba. Como você quer Oi. matar ele, Luba? Pera, eu ouvi isso fora de um sonho? Eu ouvi isso fora de um sonho? Pode matar ele. Ok. Foi minha No primeira pé vez que hoje também. O Joey viu que ele ia dar uma bocada no pé. O Joey só deu uma dibrada e pegou a espada, enfincou na cabeça dele onde ele ia morder. Você enfia a espada, você vê a boca dele abrindo e fechando como se fosse um sanduíche, assim, e esmaga ela no chão. E ele começa a virar gosma e dissipar no ar. Você nem viu onde estava a parte inferior do corpo dele, que já tinha virado gosma antes, só que você não tinha prestado atenção. Agora é o... Ok, vamos lá. As névoas do Thiago e do César vão pra cima deles e vão atacar mais uma vez. A do Thiago vai só bater nele e não vai causar dano, porque o dano dela é menor que a armadura, nem vou tentar atacar. E a do César vai dar uma porrada nele. Eu tirei 100. E eu tirei extremo. Nossa, mano. Você toma Cara, 3, assim- você toma 3 de dano. Você vê essa névoa vindo pra cima de você, toma mais um socão na cara, do outro lado agora, pô! E você dá uma tonteada. Tá tomando de soco em soco, Tá assim. tudo bem aí? Selbit? Tá tudo bem. Não Ah, foi tá, dessa que vez. falou um soco e pou. Eu sei como é. Se fuder. Agora é o César. Mano, eu sei lá, eu vou correr pra cá, mano. Porque ninguém corre. César! E vou dar uma fundada nesse bicho, mano. Eu não vou deixar vocês pra trás. Manda ver. Oh, que bonitinho. Eu passei normal. Você dá o dano. Oba. 6, hein? 5. Então o dano foi 6, porque é um D6 mais um. O dano foi 6? É. Total. é. Você vê, em um momento específico, nesse ataque que ela tava meio abaixada assim, você vê um ângulo que a sua bala vai passar por todo o corpo dessa criatura. Você mira e você solta, você vê sua bala atravessando e dissipando a névoa inteira na sua frente. Ai, obrigado, senhor. Não aguentava mais tomar soco.
Agora é o Joey. O Joey quer correr em direção ao César, mas enquanto ele faz isso, ele quer dar uma espadada no bicho. Seria possível, mestre? Tipo Você assim, pode passar correndo correndo, você pode passar correndo e atacar com desvantagem. mesmo. Com desvantagem? É, porque você vai fazer uma ação em movimento. Ok. Ok, esse foi normal. E esse eu... E esse foi normal também. Foi normal também. Desculpa. É que foi melhor, mas foi normal. Eu não sei o que tá acontecendo com meus dados hoje, velho. Não. Joey, você passa correndo do lado do Thiago. Você tenta acertar esse bicho. Quando você bota a mão embaixo pra acertar, o bicho se enrola em você e morde você onde o lobo tinha mordido e começa a sangrar muito, muito. E você toma 4 de dano. E ele tá enfiando ainda mais onde estava mordido antes. E ele tá em cima de você, comendo a carne de onde aquele bicho tinha mordido. Você vai entrar inconsciente agora. Não, porque você não tinha tomado lesão grave, né? Não. Então Antes você tá inconsciente. Você não tá morto, você não tá morrendo. Você tá inconsciente. Por Com não. 0 de vida? Tá com menos 1. Né? Ué, como assim? Você tá com 0 de dano. Mas pode marcar 0. Você tá com 0 de vida. Não, porque ele tomou... Você- É porque ele tomou 4 de dano, ele não tem 2 de armadura? Ah, é verdade. É verdade, você tem 2 de armadura. Caralho, é verdade. Bem lembrado, então você não tá morto não. Tá certo, tá certo. Ele só enfiou em você. É, eu esqueci desse detalhe. Bem lembrado, César. Eu esqueci então também. é isso, então é isso. Você tá safe, você tá safe. Esse bicho sobe em você e começa a morder a sua carne assim. Mas. E você tá doendo pra caralho e você foi carregando ele com você, assim, na sua corrida. Você tem mais um bicho pendurado em você. Nossa, mano. Saudades da Agora aranha. é a Liz. Tá, nesse momento. Eu consigo enxergar por conta da névoa. Joe, você tá com 1 de vida. Você tá com 1 de vida. Ah, eu tava com 3, né? Sorry. Eu consegui enxergar isso acontecendo, né? Teste de encontrar pra mim, por favor. Ah! Bom, Agora ela viu. Você consegue ouvir o Joey gritando e uma bagunça aqui, mas você não sabe o que tá acontecendo. Ok, então nesse momento eu entro num frenesi ao ouvir os gritos do Joey e eu começo a correr o mais rápido que eu posso na direção do bicho. Você chega aqui, você não alcança. Ok. É o Thiago. Se eu errar 2 ataques, eu acerto o Joey, né? Sim. Eu quero tentar arrancar a cobra dele. Tá, você vai pra cima, você pula em cima do Joey assim e você tenta puxar a criatura Sai! dele. Joey, não! Teste de força. Puxar. Só corre, Thiago Sensei. Não. Pera. Nossa, eu tirei 2. Graças a Deus. Você vê aquela criatura meio que bicando e comendo carne, pedaço de carne do Joey assim, e você você puxa ela com tudo, segurando ela pelo corpo, e você vê aquele corpo meio de cobra, assim, com umas costelas e jorrando lodo em cima de você. E está segurando a criatura agora na sua frente. O que você quer fazer com ela? Você quer só segurar ou você quer jogar fora? Eu tenho como tentar partir ela com 2 que eu tirei no dado depois de falhar 15 dados. Não, aí é um ataque, é outra coisa. Eu Aí é um posso corpo a atacar, corpo. não? Você pode atacar ela, não, calma, já foi sua vez, agora é os bichos. Eu quero segurar ela reta assim. E falar, alguém mata isso. Você tá segurando. Tá, você vai continuar segurando ela, ok. A criatura, ela vê a Liz passando e ela dá um bote e tenta agarrar a Liz, que tá correndo do lado dela. Esquiva o contra-ataque. Eu vou tentar esquivar dessa vez. E eu tirei normal. Você toma o golpe. Você tá correndo assim, a criatura se agarra na sua perna e morde a sua coxa. Você toma 4 de dano. Eu vou de Ela vez, morde, eu vou ela de morde sua vez. coxa com tudo, assim, ela espreme e você sente tipo como se uma prensa hidráulica estivesse espremendo a sua coxa, assim, na parte da carne, fazendo um puta de um beliscão gigante. Não esquece da armadura, hein? Não, eu tirei só 3. A névoa vai tentar segurar o Thiago e se ela te segurar, você solta o bicho.
Teste de esquiva ou força. Na real, não, porque ela errou. Tá tudo bem. Você vê que a névoa tenta segurar, mas você continua forte segurando o bicho, principalmente que você tirou extremo. E a que tá agarrada no Joey vai tentar morder ele de novo. Vai tentar afundar ainda mais. Mas a que Não tá tá agarrada no Joe é a que Não, eu mas peguei. foi aqui. Ah, é verdade. Nossa, não, deixa eu só fazer isso aqui, só pra ficar claro pra mim, porque senão eu me confundo, foi mal. Mestre. Não, calma, tá tudo bem, tudo Ele bem. quer te matar, Joey. Não quero. Caralho. Eu só tô fazendo o que as criaturas fariam. Mas eu me confundi nessa parte, tá tudo bem. Não, é isso. Essa foi a rodada delas, é vocês. É o César. Eu tenho... Puta que pariu. O Joey tá na frente do bicho, mano. Eu tenho desvantagem mesmo o Thiago segurando o bicho numa forma propositalmente pra alguém atacar? Sim, ele tá segurando o bicho. É uma mira, tipo, isso não vai mudar nada pra certo. você. Tá bom. Eu consigo chegar lá pra começo da conversa. Você consegue chegar lá. Você vai correndo pra cá, você chega aqui. Ou aqui. Essa névoa tá no corpo a corpo, né? Sim. Ela tá Não sólida. tem porra nenhuma pra eu fazer, mano. E no Se seu eu me ângulo aproximar e chegar perto... No seu ângulo você não tem desvantagem com ela, porque ela tá, tipo, um ângulo reto aqui, não tem como você acertar o Thiago. Ah, não? Ah, então eu vou tirar nela, então. Pode tirar. Eu tirei 8. Foi Extremo? extremo. Meu extremo é 8. Foi. Ok. Deixa eu ver qual névoa 7 é de essa. dano máximo. Você deu 7 de dano? É. Você vê essa névoa tentando segurar o Thiago assim, você dá um tiro certeiro, você vê que, mano, você dissipou 90% da névoa, só ficou um pedacinho meio tentando se montar de volta na frente do Thiago. Agora é o Joey. Você eu tava vou com essa atacar o coisa bicho aí. assim, você tá sangrando pra caralho, você tá muito ferido, você viu o Thiago tirando isso de você sente que você ia desmaiar de dor se você não tivesse tirado isso de cima de você. Obrigado, Thiago Sensei. E aí eu quero Não atacar precisa o me bicho. agradecer, só corre. Eu vou atacar o bicho, tem vantagem? Não. Como é físico, sim. Você tem vantagem por ele estar segurando. Tá agarrando, sim. Um eu falhei, o outro foi bom. Um eu falhei, o outro foi bom. Dá o dano, pode dar, você acertou. Cristo amado. Que gostoso. 6, mestre. Você. O Thiago tá segurando assim, ele fala: alguém acerta isso! Você passa fatiando e você vira. Você corta o bicho no meio, cai goza pra um lado e cai goza pro outro. E o bicho desaparece na frente de vocês. Será que a gente pode correr agora? Ainda tem mais um bicho na Liz. O bicho tá Acho que tem que matar isso. apertando a coxa da perna da Liz. Agora é a Liz. Eu não Como é vi, que eu tá a tava situação desse desmaiado. bicho visualmente? Você não sabe dizer exatamente porque eles não sangram igual um animal. Todos eles ficam expelindo lodo assim. Ele tá machucado, mas você não sabe o quanto. Ok, eu vou atacar. Nossa! Eu tirei extremo, mas... Esse bicho tá na sua coxa assim, você vê o momento perfeito pra usar a sua foice como um gancho. Você engata no pescoço dele, assim, na parte inferior, não tem exatamente o pescoço, mas engata aqui. Você puxa ele, você pendura como se fosse um peixe que você acabou de pescar. E ele começa a virar gosma na sua frente. E some. Ai. E agora é o Thiago. Eu quero tentar atacar esse bicho daí, que tá a névoa que tá transformada de novo. Último ataque. Pode dar. Falhei. Falhei. Caralho, Hakim, mano, que dado é esse, velho? Deus! Eu tô sentindo que tem uma balança estranha entre a Gabi que só tira extremo e o Hakim que nunca acerta, velho. O universo tá pregando pregando peças, Se você mano. tirar minha armadura... e a Liz tão carregando. Raquinzão. Não, eu prefiro minha armadura, eu tô pensando em não tirar. Tirar não. O bicho, a névoa, ela vai passar pelo Thiago, intangível, vem pra frente da Liz, que tá mais machucada, e ela vê que não tá acertando o Thiago de jeito nenhum, e vai tentar atacar a Liz. Esquiva ou contra-ataque? Porra, ela tem inteligência? Eu vou contra-atacar, porque se eu esquivar, eu vou errar. E eu tirei
normal. Ela dá uma porrada na Liz. Ela te dá 2 de dano. Nada. Ou seja, nada, a armadura não dá nada. Você toma mais uma porrada assim, você se machucou, mas não te feriu. Só doeu. Agora é o César. Eu tenho desvantagem se eu atirar daqui? Desse ângulo, não. Então vamos lá. Agora eu falei, 95 eu tirei, mano. A bala só passa longe, assim. Você nem sabe pra onde foi, você nem viu. Aqui também é uma névoa no meio da névoa e ela tá longe de você. Você teria desvantagem, inclusive, de qualquer jeito. Então você só tira, mano, achando, torcendo pra que acerte, se não acerta. Joey, Tá. Tá, tudo bem. você pode falar se quiser, ação livre. Ou se movimentar. Não, eu queria só perguntar se eu poderia prestar atenção nos arredores também, mas acho que isso é uma outra ação, né? Encontrar. Na Posso próxima. fazer? Pode. Uma ação na livre. próxima. É uma ação livre, uma ação livre. Tá, então Olhar é uma ação só livre. quero dar uma olhada pra ver se tem mais bicho chegando, então. Ok. Cara, o Eu tirei Joey normal. tá muito... Você olha ao redor assim, tem muita névoa. Você acha que, ao menos perto de você, não tá vendo ninguém, mas você não sabe dizer. Ao certo, você não tem certeza. Tá bom. É o Joey. O Joey tá muito machucado. Muito machucado. Mas ele quer ajudar os amigos. Ele não consegue ignorar. Ok. Ela tá sólida, né? Sim. Ela tava atacando. O Joey vai tentar dar uma espadada na coisa. O Joey vem mancando assim, meio todo ferido, ofegante, sangrando ainda, com a espada cheia de sangue dele mesmo e um pouco do lodo preto. E ele tenta dar um golpe na névoa. Eu tirei o número amaldiçoado. Eu tirei 4, mas 4 é extremo. Vocês veem o Joey se arrastando assim. Você quer falar alguma coisa no ataque? Solta os meus amigos. Ele E aí fala eu puxo uma isso. espada E de baixo. de baixo. Ele levanta a espada De e corta a névoa no meio. Ela dissipa. E ele cai de joelhos assim, não se aguentando em pé mais, ofegante e sangrando muito. A gente precisa sair daqui. Pode estar vindo mais bicho. E acabou Dessas o criaturas combate. que eu não sei o que são. Vocês precisam de ajuda? Você consegue se movimentar tranquilamente, Joey? Eu consigo, corro até lá. eu consigo correr. Gente, vocês estão bem? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Thiago, César, Não, César com... Você Não, tudo bem? Liz? vai pegar o corpo. não tem tempo pro corpo. Não tem tempo pro corpo, Lee A Senpai. prioridade É melhor a gente levar vocês de volta. Eu não vou A gente atrás fez daquele tudo corpo agora. isso. A gente precisa levar esse corpo. César, pelo menos tira foto do corpo. A gente não vai levar, mas só tira foto. O celular já deve ter ligado até agora. Tá, Joey, me dá meu celular então, por Ok. favor. Eu jogo Tá, o eu celular pego pra meu ele. celular e já boto ele pra ligar. Você liga o seu celular tá ligado. Eu vou até o corpo, mas eu venho até meio do caminho e eu Você quero dar vê- uma olhada pra ver se tem bicho. Você vê que agora que você reiniciou o seu celular, por não ter sinal nem nada de serviço, o horário tá tipo é uma incógnita e a data é uma incógnita também porque não tem serviço, ele não conseguiu atualizar com o servidor do celular. Tá bom. Tá, eu venho até o meio do caminho e dou mais uma olhada em volta, assim, pra ver se tem bicho. Você começa a Principalmente caminhar. perto do corpo. Você vai seguindo, caminhando em direção ao bicho, você vai olhando ao redor assim, atento. Você vê uns movimentos na névoa que você não sabe dizer. A névoa tá ainda bem. Ela tá. Agora que vocês pararam da batalha, vocês perceberam que a névoa ela tá andando rápida, como se tivesse um vento na névoa empurrando ela e girando ao redor de vocês. Gente, Tá, bora eu- rápido. Gente, vão indo na Ajuda. frente. Thiago, protege eles aí. Eu chego perto do corpo e tiro uma foto rápida. Assim, eu viro, se o corpo tiver virado pra baixo, assim. Bato uma foto do rosto, assim. Tá, Eu- dá pra você. Tá, você consegue, você abre a câmera e você chega perto do rosto, assim, você olha pra aquele rosto, te dá uma tristeza horrível, assim, você vê uma criatura desesperada que morreu completamente assustada e sozinha. E você tira uma foto
Agora tem muito mais sangue e as veias mais inchadas, assim, porque você deu um tiro na têmpora. E bastante saliva também escorrendo, misturado com a lama. Tá. O pessoal não correu? Eu viro. César? Não, eu sou o Joe Elise, fica por perto. Eu não vou deixar o César aqui sozinho, só fiquem perto de mim. Eu dou uma Eu levanto o escoradinha escudo. assim no ombro do Thiago, assim, eu vou do ladinho do Thiago, eu dou uma escorada no ombro dele, assim. Pronto, gente, Eu vamos. vamos. Um braço pro Joey. Joey. Joey, vai atrás de mim. Eu consigo correr, gente. Eu tô bem. Não vou deixar nada te tocar, cara. Não vou. Só fica perto. Obrigado, Thiago Sensei. Mas a gente precisa correr. Vamos. Vamos Eu nós dois quero- na frente, Thiago. Andando. Vamos. Em Tá, direção ao que a vamos gente então, acha que é o eu Santo e o Verde. Thiago Dá na pra pôr tudo. frente. Ok. Vocês vão embora então nessa área? Vocês voltam para Santo Berço? Vocês não vão fazer mais nada aqui? Mais nada. Tá. Depois dessa pergunta Não. suspeita do mestre, agora eu tô pensando. Ok? Não, tô só Não, perguntando. a Liz tá muito relutante, ela não queria deixar o corpo, mas ela tá fudida demais pra ir lá e arrastar. Nossa, eu quero sair, mas tá todo mundo muito fudido, eu não quero que ninguém mais corra risco. Tá. A gente pode tentar voltar aqui quando todo mundo estiver bem. Vocês, Não vai estar aqui, Joey. vocês começam a caminhar com dificuldade, todos juntos, assim, atentos ao redor, com medo de qualquer coisa surgindo na névoa. Vocês veem partes da névoa mais sólidas e que se dissipam depois. É como se a névoa não tá mais atacando, atirando coisas em vocês. Mas, Joey, você que tinha sentido aquele sentimento de deixar alguém furioso mais cedo, você sente agora que isso é uma mensagem. E vocês passam e entram na névoa mais funda. Começam a andar por um tempo sem nem ver direito. Às vezes vocês quase embatem em árvores, assim, porque aparecem na frente. E finalmente vocês... Opa, coisa errada. Vocês voltam pra Santo Berço, no meio da névoa, no meio da noite. Só um segundo. Vocês, chegando em Santo Berço, veem logo de cara aquela grande vaca ainda fazendo... E o Arthur do lado dela. Calma, 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 vai ficar tudo bem, Jennifer. Ah, tadinho. Tá, eu tô com minha funda na mão, eu tô na frente, né? Opa. A Eu gente vou andando- precisa ver o doutor. Eu tô com muita dor. Ele pode ajudar. Mas será que é bom a gente atravessar a cidade agora, no meio da névoa, Joey? Ele tá muito machucado, César. Não tem como deixar o Joe e ali esse cara assim. Não, A Liz não eu vou consegue cuidar fazer das algo? feridas do Joey. É, porque eu consigo... se a gente for lugar atravessar a seguro. cidade inteira, a gente vai encontrar mais daquelas névoas e aí... A sei gente lá o pode que ir no pode celeiro. acontecer. César, e se a gente deixar eles aqui, a gente pegar uns cristais verdes, eu e você. É uma boa. Ok. Ok, eu e a Alice Senpai esperamos no celeiro, então. Vocês chegam sangrando assim e vocês veem o Arthur levantando. Pessoal! Vocês estão bem? Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vocês estão todo machucado, Joey! Arthur-san, eu tô bem, só me ajuda a chegar no O celeiro. que aconteceu Como lá? é O que a que era vaca tá? aquele bicho? Ah, eu não sei, eu tô preocupado, eu acho que ela vai morrer. A fazendeira não pode ajudar a vaca, será? Eu não sei, aqueles cristal verdes, será que não funciona botar eles pra ajudar a Jennifer? Vai ficar tudo bem. Ele começa a fazer carinho nela assim na vaca. Calma, calma, calma. A gente vai procurar alguns agora, eu e o César. É, a gente vai lá. Entra no... Escuta, Vocês três fiquem dentro do celeiro ou sei lá. Só tomem cuidado enquanto a gente vai lá, hein? por favor. Cuida da Jennifer, eu vou lá correndo chamar aquele doutor pra ver se ele tem algum cristal verde pra botar nela. Não. Arthur, você não tem noção do que é que tem lá fora, não. Fica, por favor, cuida do Mas Joe e a Jennifer? e da Liz. A gente vai pegar cristal verde pra ela. Eu não vou sair do lado da Jennifer. Ele faz uma cara fechada assim e começa a fazer carinho nela. Arthur, você prefere proteger uma vaca ou seus dois amigos? Ela não é só uma vaca, Thiago! Eu entendo, e o Joey não é só o Joey e a Liz não é só a Liz. Ele olha assim. Por que vocês não ficam aqui com ela então? Aí a gente cuida todo mundo junto. O Joey quer colocar o braço no ombro do Arthur e ele diz... Arthur-san, tem muitos monstros mais irritados com a gente ainda do que daquela vez. E eles podem aparecer aqui a qualquer momento. A gente entra no celeiro e tu fica de olho na Jennifer. Ele olha Se assustado. acontecer alguma coisa... Ele Se olha pra acontecer Jennifer. alguma assim. coisa, a gente vem ajudar.
O Thiago Sensei e o César Kun vão buscar os cristais verdes e a gente vai poder curar a Então, Jennifer. então vocês entram no celeiro, eu não vou sair do lado dela. Se aparecer algum monstro, eu cuido deles. Eu vou defender a Jennifer. Tá bom. Aí Ok, eles dão um Arthur suspiro San. muito forte com uma cara de decepção, assim. Eu tô dando um sorrisinho, eu tô feliz pela atitude do Arthur, assim. Arthur San, se você vai ficar aqui fora cuidando dela, eu também vou. Claro que não, Não, Joey, olha não. você tá todo cheio de machucado, tá sangrando tudo. Meu Deus do céu, o que vocês encontraram? Vocês encontraram outro daqueles... Ok, só deixa eu fazer uma única pergunta. Thiago e César, por que vocês estão aqui ainda? Por que verdade, vocês não foram vamos- pegar o vamos cristal? embora, Thiago. Vambora. Sai correndo. Até onde nós pode ir? Vem comigo, Joey. Casa aqui, né? É, mas... Não, a casa é aqui, ó. Joey, entra na casa, eu cuido da Jennifer, não tem por que Aqui, você ó. ficar aqui fora. Caralho, Não, Arthur, longe, sai. hein? A casa... Ah, meu A gente fica Deus. junto. Por favor. Então vamos lá. Ah, meu Deus, ele olha pra vaca assim. Jennifer, vai ficar tudo bem. Vamos lá dentro então. Eu não quero botar vocês em perigo. E ele começa a caminhar em direção ao celeiro. Ok. Ela vai ficar bem, Arthur San. Confia em mim. É, mas o que importa agora é que Celeiro você aqui, fique mestre. bem também, Joey. Obrigado. Obrigado, Arthur San. Vocês entram então, vocês abrem esse celeiro, esse é o celeiro... Não era aqui? Não, esse é o celeiro das vacas. Achei que vocês iam entrar nesse. Vocês vêm nesse aqui então. Ah, tá. Vocês vêm em tudo direção faz. a esse. E vocês Era entram o que a assim. gente tava antes. E o Arthur tá tipo preocupado. Mas o que vocês encontraram lá? Meu Deus do céu! Como vocês gente estão tão achou uma- feridos? A gente encontrou uma criatura parecida com o Luzídio, mas ela era muito agressiva. E ela atacou a gente acabou atacando de volta e ela morreu. E na hora que ela morreu, é como se a gente tivesse irritado Santo Berço. É Eu como ouvi! se- Vocês não estavam aqui quando aconteceu! O Santo Berço a se dar, sei lá, o labirinto lá do meio começou a gritar e começou a sair um monte de névoa! Começou a gritar. Eu não sei, vocês não viram uns barulhão? Pera, Eu você ouvi disse como se que fosse um... O labirinto gritou? Eu não sei, parecia que tinha um tom. Vocês não ouviram? Ouvimos. Eu fiquei muito assustado. A gente tá aqui agora. A gente vai tentar entender tudo o que aconteceu. Mas por enquanto a gente precisa se curar. E cuidar da Jennifer. Ok, o Thiago e o César então saem correndo no pique Desligando assim. o celular no meio do caminho de novo. Dá um teste de sorte aí. Tirei 10. Não Tirou foi 10? tempo, foi normal. Foi bom. Tá, você tirou bom, né? Sim. Seu celular tá com 5% de bateria, mas você desliga ele. Tá bom. Vocês vêm correndo. Vocês querem conversar mais alguma coisa com o Arthur aqui, Joe e Liz? Não, enquanto ele tá conversando com o Arthur, eu dou minha arrastadinha, assim, eu vou me arrastando meio toda torta, assim, e sento numa pilha de feno, assim. E... Mestre, eu tenho nos meus itens um kit de primeiros socorros. Você gastou ele? Mas Não, mas a gente tinha pego um antes de sair de Carpazinha, um que tava Sim. meio pela metade. Tinha, é verdade. Eu consegui colocar ele na minha roupa, né? Tá na sua mochila que tá no hotel. Tá bom, só pra saber. Tá. Você pode fazer primeiros socorros com as coisas que você tem assim, só que você vai ter desvantagem. Não é primeiros socorros no caso, é medicina. E medicina demora 1 hora pra se tratar. O César e o então Thiago, só- então, eu vou pedir pra... Não precisa mutar não é nada tão importante assim. Vocês vêm correndo, vocês querem conversar no caminho? Mano, fica Aí. perto do escudo, Cezinha. Esse Você- bagulho daqui... Vocês veem que a névoa tá muito densa nessa noite. Não dá pra ver muita coisa, né? A gente encontrou bicho no caminho? Vocês ou não? veem... Então, calma. Vocês estão correndo, vocês estão vindo pra cá. E de repente vocês veem... Vindo de... Mais ou menos... Aqui de trás, calma aí. Vocês olham pra trás assim. E vocês só ouvem... O que tá acontecendo? E vocês veem atrás de vocês... Opa, muito grande. Eita! Titã. Shingeki O Titã no Colossal. Kyojin. Ele mesmo. Vocês veem o ferreiro no meio da névoa assim, meio assustado olhando pra vocês.
O que aconteceu? Ferreiro? O que vocês fizeram? Ah, Ferreiro, a gente, não fez nada. a gente só lidou vem com o a gente. bicho que tava matando as vacas. Calma aí, Exatamente. deixa eu só deixar ele na névoa. Vem andando, vem no pique, Ferreirinho, Calma aí, vem no calma aí, pique. calma aí, Para calma não. O ferreiro ele tá parado assim atrás de vocês, ele... Pera, o quê? O quê? Como assim? Que bicho tava matando as vacas? O que vocês Vem com encontraram? a gente. Vem com a gente, a gente precisa ir lá na casa do doutor pegar cristais verdes. Vem com a gente. Eu nunca vi o ferreiro desse... Eu nunca vi o Santo Berço desse jeito. Ele vem correndo assim, ele vem caminhando meio rápido na direção de vocês. O que? Pra onde vocês estão indo? Pra casa do doutor, doutor. pra cristal verde. Por quê? A Liz e o Joey se machucaram feio nessa briga que a gente teve na floresta e aí a gente precisa de alguma coisa pra ajudar eles lá. Tá, ele vem correndo. Mas o que foi que vocês fizeram? O Santo Berço ficou mais furioso ainda do que daquela vez que vocês ligaram o fogo. Eu nunca vi isso antes. Essa criatura atacou a gente tacou lá de volta e... Aí o Santo Berço ficou assim. Que criatura? Um animal da floresta? Eu te mostro depois. Por favor, vamos pegar os cristais primeiro. Eu tirei foto da coisa. Ok, vocês chegam assim, o ferreiro, ele não tá correndo, ele tá só, tipo, andando rápido assim, tentando acompanhar vocês. Ele tá vindo de trás assim, vocês chegam na casa do doutor, e a porta tá fechada. Ok, eu chego já. Tu. Doutor! Doutor! E eu bato mais. Tu. Passa. Vocêzinha. O ferreiro finalmente alcança vocês assim, ele tá caminhando atrás. Olha a hora, ele já deve estar dormindo faz um tempo já. Ah, meu Deus do céu, quantas emergências, vocês só se metem em problema. Mas o que é? O que aconteceu? Com o que vocês lutaram? Que criatura é essa? A gente não... Ô Cezinha, tenta ligar o celular e mostrar pra ele rapidinho. Vamos ficar batendo na porta aqui até o doutor acordar, velho. Não vai dormir agora não. Tô batendo. Sem parar. Eu pego meu celular e ligo ele de novo. Tá, você liga o seu celular, tá com 4% de bateria agora, e você tá com ele na mão assim. Ok, eu abro as fotos na foto do bicho e mostro pro ferreiro, assim. Aí, foi isso daqui, ó. Isso daqui tava na floresta, isso aqui que tava matando as vacas. A gente só lidou com isso e aí o Santo Berço ficou louco. O ferreiro, ele pega o celular na mão assim, pequenininho, ele... Onde vocês encontraram? Isso parece... Isso é uma Você pessoa. conhece? Sim, parece muito. Pelo menos parecia muito uma pessoa. Só que era muito selvagem e muito Vocês mataram ele? agressivo. Acho que sim. Eu não sei explicar, eu nunca vi isso antes. Mas... Por que vocês mataram ele? Ele Ah, a gente entrega o tava- celular de volta. Tá, eu pego. Tô batendo A gente na tava- porta ainda. Finalmente tava só você se ouve assim... protegendo. Calma aí. Hã? O que aconteceu de novo, ferreiro? Eu não sei também, eu tô tentando entender. Você não ouviu o Santo Berço? Eu ouvi, eu fiquei um pouco assustado, mas eu voltei a dormir, o que eu ia fazer? Eu também não sei, doutor. Pelo amor de Deus, arruma uns cristal verde pra ajudar a galera. A Liz e o Joey estão muito machucados. Tem uma vaquinha lá tão morrendo. Arruma uns cristal verde aí, pelo amor de Deus. O doutor... Pera, o quê? Cristal verde, mas... Pra quem? Vocês estão machucados, ok? Vocês? Quantos cristais eu preciso? Pra quem? Quão grande? Você tem como vir com a gente? Ah, meu Deus, eu posso ir, mas por quê? Tá bom, qual é o nível dos ferimentos que vocês querem que eu trate? Grave. Tem 2 pessoas bem machucadas e tem uma vaca quase morrendo também. A gente gostaria de salvar a vaca também. Alguma? A vaquinha também, por favor. É algo... Onde foram os ferimentos? Ele tá, tipo, acordando ainda. Na fazenda. Clavícula, no lugar no lugar do corpo ou no lugar localizado? No corpo, é óbvio, onde eu preciso tratar os ferimentos. Na Eu não lembro. clavícula. Fala pra ele, Thiago. Teve um na clavícula extremamente grave. Teve um na coxa. Grave também. Eu não lembro dos outros, não, A mas tem vaca muitos foi na ferimentos. cabeça. A vaca foi na cabeça. Ah, ferimento na cabeça. Por acaso danificou o crânio? Eu Não faço a menor ideia. Não sei. Eu sei? Eu acho que Provavelmente sim. Não sei. Provavelmente, a gente não viu direito, pra ser sincero. Se tiver dano severo ao crânio, a gente vai ter que passar um bom tempo fazendo uma cirurgia pra consertar.
Ok, eu vou... Me dá um segundo. Ele entra de volta assim, e vocês veem ele entrando, indo na direção lá onde ele guarda os cristais. E vocês assassinaram essa pessoa? A ideia não era bem essa, Ferreira, que... Bem, a gente basicamente tava se protegendo. Ela chegou, me deu uma pedrada aqui. Aí eu aponto pro machucado com o sangue escorrendo, assim. Ela me deu uma pedrada e aí a gente só se protegeu. Ele tentou atacar a Liz também. Dá um teste de... Você acredita mesmo no que você tá falando? Sim, eu acredito que Tá. a gente tava se protegendo. Tá, ok. O ferreiro... Ok. Eu não consigo imaginar, eu nunca vi uma coisa dessas. Como uma pessoa estaria vivendo fora de Santo Berço, mas parecendo um Lucidio. Ele tinha alguma roupa, alguma coisa que identificasse ele? Tava peladão. Ele tava pelado. Sim, ele parecia selvagem, não parecia uma pessoa E igual vocês acham todas que as pessoas de Santo ele Berço. teria sido o responsável por ter matado o ajudante? Provavelmente ele morava num tronco cheio daqueles símbolos que estavam do lado, mas a gente não sabe. Eu acho dizer. que não. Eu acho que não. Eu não acho que aquela criatura teria matado o ajudante. Por que não? Aquela criatura não parecia ter raciocínio suficiente pra pegar uma faca e cortar o pescoço do ajudante. Que nem cortou É no verdade, interior. aquilo parecia bem mais selvagem. Era uma besta. Aquilo dali não era humano. Ou se era humano, deixou de ser há muito tempo. Entendi. Não é seguro a gente conversar sobre isso. Amanhã, na taverna, nós podemos conversar melhor e entender o que tá acontecendo. Talvez isso ajude ao menos na investigação pra descobrir quem que matou o ajudante. E nós também temos que conversar sobre sobre a cartão. caverna. Isso. Nisso, quando você fala isso, o doutor sai com um potão assim, com bastante cristal. Eu não queria ter que trazer isso aqui, mas vamos lá, antes que eles percam a carga logo, vai. Eu odeio trazer tanto cristal junto assim. E ele começa a sair assim com um potão com bastante cristal assim. Um potão tipo desse tamanho, não é tão grande. Ô Ferreira, você ajuda a gente, por favor, a escoltar o doutor até lá? Eu acho difícil que vá ter mais algum perigo por enquanto. É que tu é forte, né, bicho? É o seu tamanho, ajuda nós aí. Se vocês quiserem, eu posso acompanhar vocês. Obrigado, senhor Ferreira. Mas eu... Bom, Você que sabe. Eu já fico na frente do doutor, preparado pra começar a andar com a minha funda na mão já. Tá, peraí, deixa eu só ajeitar o doutor aqui pra ficar na névoa. Ok, pronto, vamos lá. Vocês então começam a voltar e vocês voltam caminhando por todo o caminho, meio que correndo assim, e não surge problema nenhum. Vocês atravessam Santo Berço e chegam de novo na vaca que tá sozinha, sofrendo, sangrando assim. E o pessoal que tava dentro aqui do celeiro vê eles chegando. Arthur, eu acho que eles vão tratar a Jennifer. Você não quer ir lá? Desculpa, eu sou o Mestre, Arthur. você é o Mano, Arthur. é isso. Sim, eu vou. E ele sai correndo assim. Pessoal, doutor, por favor, mano, use os cristal, faz alguma coisa com a Jennifer, ela tá muito ferida. Na verdade, primeiro Joey. Ele aponta pro Joey assim, que tá bem ferido. Eu fui atrás do Arthur também e eu falei, não, primeiro a Jennifer. Primeiro a Jennifer, Arthur. Você tá todo tudo bem. fudido, Arthur, Joey. Eu não vou aceitar ser curado antes da Jennifer. Eu sei o quanto ela Só significa cura logo pra a ti. Jennifer. Vai, favor, não é doutor. qualquer um. Desculpa, Vai na gente, eu tô vaca. muito nervoso. O doutor, favor. ele vai correndo em direção à vaca, assim, correndo, ele vai rapidinho, ele... Eu não... A gente tem um problema bem sério. Isso aqui... Ela tá com uma fratura muito profunda no crânio, não vai dar pra resolver agora. Peraí. Ele abre o pote assim, ele coloca um alicatezinho dentro, ele pega um pedaço do cristal assim, ele abre a boca da vaca e enfia o cristal e fecha. E a vaca instantaneamente e apaga. Isso vai estabilizar ela por um tempo. Deixa eu cuidar de vocês, que é um pouco mais fácil. E vira pra vocês e começa a tratar vocês. Quem que eu preciso tratar? Eles dois ali, doutor. Os dois lá dentro do celeiro. Aí eu vou caminhando no celeiro. Eu tô na porta aqui em pé. Doutor, por favor, ajuda a minha senpai, ela tá lá dentro.
Ajuda, olha pra sua situação, moleque. Você tá jorrando cachoeira de sangue. Vem cá. E ele abre assim, ele já pega, já enfia mais um alicate, pega uma pedra. Ele... Fica parado, senta aí. Alguém me alcança um pano, por favor? Algum tipo de líquido? Eu procuro. Posso dar Ele, encontrar ele, pra ele, deixar? ele, deixa pra lá, ele abre assim o casaco. Onde sobrou isso aqui? Ele puxa um paninho, ele bota em cima da filha do Joey assim. Aí ele pega esse cristal, ele começa a triturar o cristal em cima do paninho, assim, começa a fazer várias migalhazinhas de cristal verde. E aí ele, com agilidade, ele pega e vira o pano com as migalhas pra baixo e bota assim em cima da sua ferida, que é bem profunda. Ele fala: Segura aí, vai doer um pouquinho, mas segura aí que vai demorar um tempo pra curar isso desse jeito. Joey, eu quero que você cure 1d8 de vida. Um D8. Ai, meu Deus. É agora. Fé. 8. 8. 1. Eu deixo você dar um D8 com vantagem porque foi o doutor que fez em você, vai. Não é possível, mano. Outro 1. 8. Ok. Você sente que esses vários farelos de cristais verdes assim, vão se espalhando pela sua ferida. Eles não se movem, mas eles já estão bem espalhados por onde sua ferida tá. Parece que o doutor é bem habilidoso nisso. E eles vão preenchendo. Onde cada um encosta, vai enchendo assim e se conectando os pontos dos cristais e fechando a sua ferida. Quem é o próximo? Eu só consigo mais 2. Pode fazer na lista, por favor. Alice lá dentro do celeiro. Obrigado, doutor. É só segura aí, Joey só já segura aí, levanta, calma aí. Ele tá se sentindo mais disposto. Como é que você se mete em tanta confusão, meu Deus? Eu nunca vi Ignoro se meter em tanto problema. Eu sei, doutor. Ele vem. Tá zicado, doutor. Ah, mas foi vocês que pediram. Ele se abaixa assim, ele nem fala nada, ele vai até a Liz. Onde que tá o ferimento, menina? Tem vários, na verdade. Na minha coxa. Onde é o Aí pior eu deles? puxo minha roupa. Eu ergo assim o cabelo, tem um cortaço daquela pedra que me deu 6 de dano na cabeça, assim. Tá Ok. doendo muito. Ok, só não se mexe. Ele pega um cristal assim, ele pega uma lasca que parece uma lâmina assim. E ele encosta no seu ferimento e vai cortando, mas onde ele corta, vai fechando assim e cauterizando. Dá um D6 de cura aí. Nem fudendo. Eu tirei um também. Mais um com vantagem, mais um com vantagem. Eu juro, eu tirei um também. Vai mais um com Caralho, o vantagem. que é aí. essa sessão? Eu tirei 5 agora. Tá, você cura 5 de vida. E ele fala, vai. As outros ferimentos. Deixa eu dar uma olhada. Eu estico minha perna, assim, pra ele. Tem na minha coxa, assim. Aqui. Ele- Pera aí. Ele puxa um bisturi assim, ele rasga a parte da sua calça e abre assim. E você vê um grande hematoma roxo na sua coxa. Ele. Pera aí. Ele pega uma lasquinha que ainda tava brilhando um pouco do cristal. Ele quebra o resto que tava cinza e coloca na sua coxa e você cura 2 de vida. E o hematoma fecha um pouco assim, não termina completamente, mas ele fica de boa assim, fica mais tranquilo e não dói mais tanto. É isso que eu posso fazer pra você. Você aí, você também tá meio machucado, não tá? Aí ele aponta pro César. Você tá com a cara, tipo, vários hematomas, você tomou uma surra, você tomou um soco de todos os lados, seu olho tá roxo. Não, eu tô sentindo muito aqui, ó. Eu dou uma amarrada no cabelo assim. Aí na minha nuca tá tudo quase preto, assim, mano. Eu tomei um 7 soco na nuca nesse combate. Ele vem até você. Nossa, mas tá ruim isso aqui, hein? Pera aí. Ele pega mais uma pedrinha menor e encosta e pressiona ela na sua nuca, assim, bem no meio. Você sente dor a princípio, mas aí vai amenizando e o hematoma vai diminuindo. Você cura um D6 de vida, com vantagem. Um D6. Tirei 6. Então você cura 6 de primeiro. vida. E seu hematoma vai fechando e um pouquinho do seu rosto também vai fechando, assim. A circulação de sangue vai ficando um pouco melhor, você não parece estar tão fudido. É isso que eu consegui. Agora... Ferreira, vou aproveitar que você tá aqui. A gente precisa levar essa vaca aqui. Eu preciso de força bruta pra levar essa vaca pra
pra tratar ela. Eu acho que ainda tem jeito, mas vai demorar um dia inteiro pra cuidar dela, provavelmente. O Arthur, eu ajudo, Ferreiro, eu ajudo. Eu quero muito que a Jennifer fique bem. O Ferreiro olha pra vaca assim, ele... Vamos lá, vai. E ele vem e faz força e ele levanta metade da vaca inteira sozinho assim. E o Arthur vai fazer força pra ajudar do outro lado. Vocês veem que, tipo, o Ferreiro tá fazendo 80% da força que precisa pra levantar essa vaca. O Arthur sozinho não ia conseguir. O Arthur passa. O Joey olha e vai atrás do Arthur também. Eu quero ir ajudar também na vaquinha. Eu ajudo o Arthur. Todo mundo levar a Jennifer, vamos, tô brincando. Nem fudendo, mano. Eu fui tirar a força. Mano, eu fui tirar o teste de força do Ferreiro. Eu tirei mais um, velho. 1001. Eu tô tirando muito um seguido, velho. Queima esses dados. O Ferreiro quase bota a vaca nas costas pra levar assim. Só não faz porque ela é, tipo, muito maior do que ele. Mas ele levanta assim. Vamos logo. E começa a levar a vaca junto com o Arthur. Que tá, tipo, preocupado. Calma, Jennifer. Eles vão invertendo, na verdade. O Ferreiro vai por trás e o Joey Arthur... ajuda. O Arthur vai pela Eu quero frente. ajudar aqui também na patinha. Tá, vocês podem ajudar. Vocês nem precisam fazer teste de força. Sempre que o Ferreiro tá levando sozinho, Só assim. com a mão. E o Arthur tá carregando nas costas, assim. Vamos, Jennifer. Vai ficar tudo bem. Ele vai tentando fazer carinho nela, mas ele tá muito pesado nas costas dele. E eles levam... Vocês todos vão até a casa do doutor, assim. E... Vocês podem ir conversando no caminho, mas porque vocês vão meio devagar assim. E o Ferreiro tá tipo... Vocês precisam explicar amanhã direito o que aconteceu na floresta. Rapaz, tá Beleza. embaçado. Senhor Ferreiro, Pode deixar que a antes gente eu só... fala. Antes eu só tenho uma pergunta. O quê? Quando aquela criatura que a gente viu... eu não sei se o César ou o Thiago contaram pra você que a gente encontrou... O que parecia ser um lusídio, só que selvagem. Eu vi a foto, não entendi também. O doutor... Quando Que? a Um gente... lucídio selvagem? Do que você tá falando? Eu não sei, o doutor, eles têm uma foto no celular deles que mostra o que parece ser uma pessoa. Mas não é nenhum membro do Santo Berço que eu conheça. Como A assim? questão é que quando a gente atacou ela, eu senti como se Santo Berço estivesse muito irritado com a gente. E várias criaturas atacaram a gente. Foi por isso que a gente ficou tão machucado. Na verdade, todos nós sentimos isso. Foi o que eu falei. Eu nunca vi o Santo Berço desse jeito. Parecia até que ele tava gritando. Vocês chegam finalmente do lado da casa, assim, a vaca não vai entrar. O doutor, ele olha pra vaca. Eu vou... Deixa ela perto da porta aqui que eu vou tratando ela durante a noite e amanhã eu consigo fazer cirurgia no meio da noite, não vai dar. Eu preciso da ajuda de... Eu vou precisar da ajuda de... Um de vocês, provavelmente. O Arthur, doutor, eu quero ajudar. Eu tô me sentindo muito culpado com a Jennifer. Tudo bem. Você vai ter que me fazer companhia amanhã durante o dia. É uma cirurgia um pouco complexa, a gente vai precisar da enfermeira também. Sim, doutor, eu faço o que for preciso pra Jennifer. E... Vocês... Parem de se meter em problema, por favor. E ele entra, assim, meio cansado. Com o jarro Obrigado, dele, assim. senhor doutor. O ferreiro, ele olha pra vocês. Você aí que vai ajudar a vaca, é melhor você ficar com o doutor então. E vocês voltem pro hotel logo antes que o Santo Berço fique mais furioso ainda. Seu Ferreiro? O quê? Não tem um lugar diferente do hotel pra gente dormir? O hotel é o lugar mais seguro pra vocês dormirem. O hoteleiro é responsável por cuidar dos ígnoros justamente pra que o Santo Berço não... Bom, ele tá enfurecido agora. Mas lá continua sendo o lugar mais seguro. Acredita em mim. O Joey chega perto da Liz e diz que... Liz, aquela coisa que atacou a gente, ela já morreu. Eu acho que é seguro a gente dormir lá. Bom, eu não sei do que vocês estão falando. Vocês podem querer dormir onde vocês quiserem. Mas o trabalho do hoteleiro é justamente proteger os ígnoros. Se vocês foram atacados por algo durante a noite, o hoteleiro provavelmente teve que lidar com algo muito pior. Ele começa a sair cansado. Me procura. A gente conversa amanhã na taverna sobre esse lusídio que vocês encontraram. Ou seja lá o que era isso. E começa a caminhar. Obrigado, senhor Ferreiro. Vocês veem a silhueta dele desaparecendo no meio da névoa enquanto ele caminha. O doutor, ele volta de dentro da casa.
Você aí, ó, é o seguinte, deixa eu te explicar exatamente como funcionam esses cristais e o que a gente vai ter que fazer durante a noite. A gente vai ter que manter ela estável e continuar alimentando ela com cristais pra que o organismo dela não pare de funcionar completamente, até que amanhã a gente consiga fazer a cirurgia, que vai durar o dia inteiro. Ele, tá bom, seu doutor. E ele começa a explicar várias tecnicalidades que eles vão ter que fazer com o crânio dela e como botar os cristais. Ele vai apontando os lugares assim. Bom, pessoal, boa noite, eu acho, né? Vocês vão pro hotel agora. A gente vai sim, Arthur. Sim. Fica bem, Arthur. Se cuida, cara. Boa Eu noite. vou dar um abraço nele. Não. Você vai em direção quero- a ele. Se você vê que ele tá com lágrimas nos olhos, assim, meio tremendo. Obrigado, Joey. Eu dou um abraço nele e digo que vai dar tudo certo, Arthur. Não se preocupa. Opa. Você é muito corajoso. Obrigado, Ali vocês. só a cena ao longe, assim. Obrigado, vocês também. Liz, você... Obrigado, Arthur. Liz, você não vai dar um abraço no Arthur? Não, tá legal aqui. Tchau, Arthur! Tchau, pessoal. E ele volta a prestar atenção no doutor. Ele tá claramente Começa. muito preocupado com a vaca, assim. Ele fica o tempo todo olhando pra ela, assim, meio preocupado. Eu tô com a cara. Onde é que é a ferida exatamente do lobo na minha cara? Só pra entender. Ah, Uma foram dentada no rosto. foram só 2 dentadas que pegaram, tipo, na parte inferior e superior, assim, na cabeça. Tá um pouco Ele sangrando, tá sangrando ainda? Eu consigo enxergar de boa? mas... Tá um pouco sangrando, mas não tá tão ferido assim. Você não tá gravemente ferido, De não. boa. Deixou o lobinho humilde. Ok, turma. bora pro hotel, Vamos então? voltar lá então. Gente, eu acho que a gente deveria todo mundo dormir no mesmo quarto. Especialmente depois do que aconteceu nessa primeira noite. Eu sou a favor da ideia do Thiago. Acho que nessa altura não tem problema. Vamos indo. Vocês todos Eu vou passam... andando já. Vocês caminham então por Santo Berço. Vocês passam a cidade toda sem nenhuma aparição problemática. E vocês chegam finalmente no hotel mais uma vez. Vocês entram no hotel, vocês veem o hoteleiro não tá no balcão. Mas a porta pro quarto dele tá aberta. Ô, seu hoteleiro. Espera, Thiago Oi, cara. Sensei. Oi. Espera, Thiago Sensei. Eu fiquei com Peraí. aquilo que o Ferreiro disse pra gente. Se a gente foi atacado durante a noite, significa que ele teve que lidar com algo pior. O que o Ferreiro quis dizer com aquilo? Eu acho que a vida dele pode estar em perigo. Eu não sei, eu tô com um péssimo pressentimento. Vocês chegam, o Ferreiro, ele sai de dentro do quarto quando você chama assim. Boa noite. Como é que... O que aconteceu? Por que vocês não apareceram tão cedo? Rapaz, confusões e confusões. Tivemos que fazer um trampo. Eu tô vendo que vocês estão cheios de sangue aí. Bom, o quarto... Vocês estão com a chave de vocês do quarto ainda? Eu vou ficar por aqui. Vocês lembram as regras? Mas ô, seu hoteleiro, onde que eu posso lavar o rosto, lavar o corpo? Que, mano, a gente tá todo sujo de sangue, todo fudido. A gente precisa lavar o rosto, pelo menos, cara. Vocês têm que pegar água na taverna no dia seguinte. Eu achei que vocês já sabiam disso. Eu tenho um pouco de água se vocês quiserem guardada ainda. Vocês podem tomar um banho ou se limpar com ela se vocês quiserem. Nossa, por favor, meu querido. Ok, Eu peraí. aceitaria um balde. Ok, eu vou lá, peraí. Ele entra no quarto dele assim. Vocês ouvem um barulho de umas caixas caindo. Vocês ouvem... Ele traz um baldão assim, bem pesado. Ele... Tá aqui, ó. Vocês podem compartilhar essa água entre vocês aí? Acho que não tem problema. Pô, deixa a Liz ir primeiro, porque tem 3 homens e uma moça, pelo amor de Deus, né? Bom, vocês se ajeitam aí. Desculpa, eu tava dormindo. Você que é responsável da minha parte, sendo hoteleiro. Bom, vocês lembram das regras, né? Não abrir a porta. Se ouvir... Vocês lembram. Mas vai continuar... Tá, ok. Tudo bem. Gente, acho que não vai dar pra dormir no mesmo... A gente tem que continuar... Eu olho pro hoteleiro assim, a gente tem que continuar seguindo as regras mesmo depois desse incidente que a gente teve? Com certeza, essas são as regras do hotel. Como assim? Não Como pode assim dormir no que da meu última quarto. vez quase deu bosta, né? Bom, Você lembra do que aconteceu? Eu aponto pro quadro com o soco na parede. mas isso foi um caso muito específico. Eu ainda tô um pouco confuso também, tenho que ser honesto, mas... Não se preocupe, o meu trabalho... Eu cresci aprendendo a lidar com o Santo Berço não querendo Ignoros. Não se preocupem, é melhor pra vocês se vocês deixarem eu fazer o meu trabalho direito. Mas se vocês Então, quiserem se arriscar, é com vocês.
Se acontecer de novo, ao invés de você dar esse socão no quadro, você pode dar um jeito naquele incidente que aconteceu do sonho e tal. Você vai estar lá pra ajudar? Honestamente, eu não tava esperando que isso do sonho fosse acontecer. Ah, claro. Não se preocupem, eu não acho que isso vai acontecer de novo. Até porque eu não acho que vocês teriam irritado o Santo Berço mais ainda, né? Ele dá uma risadinha assim. Tiagão, É claro que não. eu vou dormir no seu quarto hoje. Tá bom, chama todo mundo. Joey, Oi. Oi. quarto do Thiago. A gente precisa falar a verdade pro hoteleiro. Não toda, talvez, mas a gente precisa dizer que Santo Berço ainda tá irritado com a gente. Mano, eu acho que ele já percebeu. Ele vai descobrir Ele- isso. Eu olho pro Exatamente. hoteleiro, ele tá ouvindo a conversa. Ele tá na brisa dele, mano. O hoteleiro ele sempre tem esse horário meio brisado, assim, meio distante. Ele tá só, tipo... Você não sabe se ele tá bêbado, se ele tá com sono, se ele tá chapado. Ele fumou maconha na maconha. Ele tava... Pessoal, se a gente falar a verdade, pelo menos ele não vai baixar a guarda. Gente, senhor olha, eu hoteleiro, não sei. eu Hã? ignoro o César. O que foi? Senhor hoteleiro, Aham. a gente tem motivos pra acreditar que Santo Berço ainda tá muito irritado com a gente. O que você recomenda? Ah, aquele barulho de cedo, não foram vocês não, né? Foram vocês... Se for, Eu recomendo trancar a porta bem. Deixa comigo. Ele entra assim, ele entra no quarto, vocês veem ele mexendo umas caixas assim, são uns barulhos metálicos. Trim, trim, trim. E ele volta com uma corrente amarrada no braço e duas adagas assim que ele bota no cinto. Eu vou ter uma noite longa, eu acho. Mas não se preocupe, eu vou cuidar do problema que aparecer. você precisa de ajuda? É o meu trabalho, não se preocupe. Vocês estão aqui pra descansar, eu não ia pedir nada de vocês. Vocês podem descansar e deixa comigo que eu treinei minha vida inteira pra isso. Seu hoteleiro, Hã? desculpa falar isso, mas eu não sei se todo o seu treino vai ser suficiente, porque a gente fez coisas terríveis hoje. O que vocês Terrível, ela fizeram? quer dizer apenas coisas necessárias, viu, seu hoteleiro? Só coisa necessária, coisa do bem. Totalmente necessário. Totalmente necessário, tá? O bicho que atacou a gente primeiro não fez nada terrível não, viu, seu hoteleiro? Relaxe, que ela falou coisa da boca pra fora, tá? Liz, bora dormir, todo mundo, vamos, estamos cansados. Vocês vamos. parecem também... Não se preocupe, se eu precisar de ajuda, vocês vão me ouvir gritando. O que não vai acontecer, tá tudo bem. Boa noite. A chave tá com vocês ainda, né? Inclusive, quem de vocês que mexeu nas minhas coisas? Oxe, como assim? Ninguém? Ninguém mexeu nada nisso não. Opa, eu vou pegar o balde aqui pra tomar um banho. Eu falei que o hotel era a casa de vocês, mas ela tava referindo aos quartos. Eu cheguei no meu hotel, a porta escancarada, as minhas chaves que tava tudo organizado, eu tive que ver de novo de qual porta era qual chave, que tava tudo fora de ordem. Por que era só pedir que eu deixava vocês entrar no meu quarto se vocês estavam querendo ver o que tinha dentro? Não. Não, Na hora que o seu Joey hoteleiro. ouve isso, ele vira pro César e olha bem sério pra ele. Sabe o que Seu aconteceu, hoteleiro. seu hoteleiro? Na hora que você foi lá na taverna lá, eu fui tirar um cochilinho, e às vezes eu sou sonâmbulo, deve que eu acordei sem ver e fui beber uma água e aí fiz isso aí. Foi mal, você me perdoa, viu? Não vou mais fazer Sim, nada. aí eu fui Não. ajudar ele que tava sonâmbulo, sem querer tropecei no escuro, me esbarrei na porta e Não. quebrei tudo. Entendi. Da próxima vez, vocês vêm conversar comigo. Eu também não preciso mentir em Santo Berço. Não sei se falaram pra vocês já, mas a gente não mente, a gente não faz nada em Santo Berço. Aqui vocês são muito bem-vindos. O hotel é a casa de vocês. E se vocês quiserem entrar no meu quarto, é só pedir, eu entro. Pode vir, tá uma bagunça. Tem lá minhas coisas que eu tento me organizar. Eu não sou muito bom nisso, mas eu faço o meu melhor. E de noite hoje, se vocês ouvirem as regras, vocês querem que eu repita? Tá de boa. Não, tá de boa. Eu senti. tudo bem. Na hora que eu. É porque eu não lembro direito, né, do que aconteceu, mas na hora que eu entrei no seu quarto, seu hoteleiro, eu senti um cheiro meio de mato, parece. De natureza, assim. Santo Berço é um lugar que tem muitas árvores, né? Um lugar bem vivo. Aham. Tem uma flora muito variada. Aham.
Não, Tá. beleza. Tá, eu viro e vou pro meu quarto, assim. Ô, Cezinha, Eu pego a bacia. você não vai fazer uso desse balde aqui, não? Eu dou uma cheirada em mim, assim. Eu tô fedendo bastante, imagino. Aham. Eu não sei, as pessoas do Santo Berço fedem também? Um pouco, sim. É um lugar, tipo, você nunca chegou muito perto de alguém pra cheirar ela, mas as pessoas não parecem limpas, não parecem, tipo, tá limpinha tomando banho todo dia, assim, não. É um lugar que tem um aspecto bem medieval e as pessoas também. Gente, Tá, eu vou dar uma limpada em mim, mas essa água não vai dar pra todo mundo, eu acho. Eu ia sugerir pra vocês tomarem banho primeiro, você e o Thiago que estão mais limpos, e eu e o Joey que estamos mais sujos de sangue, a gente fica pra trás. Tá, eu vou deixar então essa organização de quem toma banho primeiro e quem descansa onde pro intervalo agora, a gente vai pro intervalo. E em 5 minutinhos a gente volta pra continuar a história do segredo na floresta. Perfeito. Vou fazer um xixi no xixi. Vai lá. Aqui online, né? Já volto. Estamos de volta do intervalo. Tudo certo dessa vez, sem nenhum problema técnico de destruição de equipamento. Todo mundo aqui? Opa!
Belezinha, show de bola. Perfeito. Daí, Ah, Show de bola, né? então, a gente parou, vocês estavam no hotel, conversando sobre quem tomava banho e como vai ser então a formação. Vocês vão ficar... A gente pode pular a parte, vocês todos tomam banho em ordens diferentes, a Liz vai primeiro e aí depois vocês organizam isso. Vocês vão todos ficar no mesmo quarto ou como vocês querem organizar isso? Todo mundo eu no quero quarto. dormir sozinho. Tá. Bora fazer isso no jogo, então. Vocês podem conversar dentro do jogo, só pra pular a parte tão muito... A gente pode Divisão. conversar mais do que o... Consideramos Pode, que o pode. hoteleiro não tá perto, tá? Tá, vocês foram pro corredor então, indo em direção aos quartos. Vocês podem conversar. Pessoal, eu vou seguir as regras e eu acho melhor eu dormir sozinho. Joyce, não existe, cara. Você viu o que aconteceu na última vez que a gente dormiu sozinho, mano? Você viu que... Mas o hoteleiro mesmo disse que é uma coisa que nem ele tava esperando, sabe? Eu não sei. Então a gente seguiu as regras e se fudeu. Por que a gente seguiria as regras de novo se a gente se fudeu? Thiago Assim- Sensei, olha o linguajar. Se lascou. Mas, Joey, você até tá tudo bem porque você venceu aquele parasita, mas ele pode parasitar outras pessoas daqui. Porque era um parasita de culpa, não? O Joey olha pra baixo e fala: exatamente. A gente precisa parar de se culpar. E ele só ficou forte contra a gente porque, aparentemente, tem muita culpa dentro dos nossos corações. E eu acho que tá na hora da gente ser corajoso. Eu não Nem sei se eu todo consigo mundo me tem livrar essa disso coragem, tão Joey. fácil assim. Eu tô meio cabisbaixo, assim. Eu só prefiro confiar no ferreiro. Se aqui é o lugar mais seguro pra gente estar, a gente deveria seguir as regras. Eu tenho medo que algo pior aconteça se a gente não fizer isso. Se é Algo que a gente não vai estar pelo preparado. menos, se a gente estiver junto, a gente tá preparado. O problema é se a gente estiver separado um do outro. O que é que a gente vai fazer se tiver nós três dormindo junto e a gente ouve você gritando no meio da noite? Eu não vou me sentir bem você não estando protegido com a gente. Eu concordo com o Thiago. O hoteleiro, ele tá no balcão assim, ele... Desculpa intrometer, eu sei que eu não tenho muito a ver com essa conversa, mas na verdade eu tenho. Eu vou explicar mais ou menos como funciona e por que é pra vocês ficarem separados. O Santo Berço, ele não quer vocês aqui enquanto vocês forem ígnaros, e principalmente por terem irritado ele, pelo que o ferreiro disse. Se vocês ficarem juntos, ele vai atacar vocês junto. E o poder do ataque provavelmente vai ser muito mais forte do que se vocês estiverem em lugares separados. É melhor Então ele vai disci- atacar a gente de qualquer jeito? Não exatamente, ele vai tentar. Se vocês seguirem as regras, vocês não vão ter problemas. Se Podia ter vocês, falado isso antes, né, cuzão? se vocês ficarem juntos, eu nem sei o que é capaz de acontecer se 4 pessoas estiverem juntas no mesmo lugar por muito tempo no quarto. Cadê? O Arthur ficou no... A gente tá em 4 pessoas. Vocês Ok, a são gente precisa livres separar. pra fazer o que quiser. Eu não posso mandar em vocês. Eu não sou o pai de vocês. Eu tô dizendo O Joey que nem vai espera- ser mais fácil pro meu trabalho. Eu não quero ter que lidar com ou seja lá o que o Santo Berço vai aparecer dessa vez. Vocês fazem o Eu que bato quiser. a porta. Ele arruma a corrente assim. Mas não se preocupem que eu tô preparado. Pelo jeito, a noite vai ser intensa pra mim. E ele volta. Eu já bati a porta. Eu nem esperei ele terminar de falar. O Joey entra no quarto, bate a porta e tranca. Então é isso. Eu vou pro meu quarto. A gente não vai tomar banho, não. Ô, Joey, bate na porta dele. Você não A vai gente já tomar tomou, banho, já não, tomamos. querido? Eu Não tomei tomamos? já, tô limpinha, você não tomamos? tomou Vocês ainda, tomaram não, já, vocês querido? tomaram banho. Ah, é verdade, tô cheirosinho, né? Cheirosinho. Pessoal, Dou uma cheirada no Thiago. Cheirosinho nós não tá, né, Thiago? Mas não tem muito o que Não. fazer. Esse vai ser Melhor o do que limite. antes, né? Tava com Aqui cheiro de não, baba de lobo. parece que aqui não tem sabão no sabão. Não tem sabão no sabão, nem shampoo no shampoo. Porra. Complicado. o que vocês estão falando aí fora? Eu não consigo ouvir. Tá de boa. Joey. Joey. Pode dormir, Joey. Ô, se precisar de qualquer coisa, bate 3 vezes na parede, o mais forte possível. Feliz que você falou 3 vezes, Thiago Sensei. É, quase, é. Ok, gente, boa noite. Se eu ouvir coisas vindo do lado de fora, eu vou sair. Independente de se sonhou ou não, porque
não custa tentar, né? Se for um perigo de verdade, como é que a gente vai saber? Enfim. Mas, Ah, eu vou Cezinha, andando. eu interrompo ele. Ô. Cezinha, não sai do Eu. seu quarto dessa vez. Você é o que dorme mais longe da gente. E se acontecer algo com você, é difícil de a gente, sei lá, chegar a tempo. Fica no seu quarto, é melhor. Não, sim, eu vou seguir as regras, mas no sonho Fica no seu quarto. Eu tô do lado da Vou porta ficar- ouvindo. vou ficar aqui. Eu não sei se você lembra, mas o Arthur, no sonho, ele não saiu do quarto dele e aconteceu aquilo, né? Então, independente Quê? de ser sonho ou não. Nada! Tá, Joey, eu vou, vai eu vou dormir. ficar, Cezinha. eu vou ficar no meu quarto o máximo que der. Tudo bem. Isso! Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Joey. Vocês Quê? todos, Boa noite. vocês todos vão pro quarto de cada um de vocês, então. Suas coisas Não, estão lá. Eu espero todo mundo ir, porque eu quero conversar com o hoteleiro só antes de dormir. Ok, você quer que eles mutem? Boa noite, então. Eu quero, muta todo Falou, mundo. rapaziada. Não, Muta todo mundo. não precisaria. Mutar? Eu muto vocês, não precisa. Ok. Tá bom. Você chega, o hoteleiro tá, tipo, preparando umas coisas assim. Você vê que ele pega um frasquinho que parece ter uma coisa verde, ele coloca assim na roupa. Ele. Oi? Precisa de alguma coisa? Desculpa, seu hoteleiro, mas. Ai, eu não sei se eu consigo dormir hoje à noite e eu gostaria de oferecer a minha ajuda pra você. Pro que for necessário. Acho que você. Desculpa, não leva isso da menor maneira, mas acho que você só vai atrapalhar. Se você não estiver dentro de um quarto, o Santo Berço vai estar livremente te atacando por aqui. Não que ele vá atacar, eu não acho que ele. Deixa eu explicar melhor. Aqui a gente tá seguro, mas o Santo Berço. Ele quer. Ele tá bravo, pelo que eu entendi. Ele não vai pegar leve. Se você estiver aqui do lado de fora, você vai ver coisas que você não queria ver e que eu já tô acostumado. Eu já sei lidar. Se você estiver aqui fora, vai ser pior pra vocês. Acredita em mim. Eu sei o que eu tô fazendo. Você tá claramente cansada. Sua cara tá cheia de sangue, inclusive. Quer dizer, não. Agora você tirou um pouquinho, mas tá um pouco vermelho ainda, viu? Só pra avisar aí nossa cara aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo do olho, ó. E aqui também. Ah, não. Isso aí é a pintinha. Desculpa. É que eu confundi. Achei que era... Mas não, desculpa. Não quis ser insensível. Não, tudo bem. Eu fiquei claramente desconfortável com. Bom, de qualquer forma, eu creio que eu vou ficar acordada boa parte da noite com tudo que aconteceu. Você tem algum, sei lá, algum código, alguma palavra que você grite, algo que possa simplesmente, sei lá, se você estiver em perigo, se você precisar de qualquer coisa. Tem- Normalmente é isso que acontece. Tudo bem, é um bom código, eu acho que eu posso prestar atenção nisso. Boa noite. Eu organizei o quarto de boa vocês, viu? Tá noite. bem limpinho agora. Eu tirei o pó dessa vez, eu lembrei. Boa noite, boa noite. Só mais uma perguntinha, desculpa. Você falou que aqui a gente. Tipo, a gente tá protegido em lugares fechados, certo? Eu tava dentro do celeiro antes e a gente. Quando a gente tava do lado de fora, tinha várias sombras atacando a gente. Quando a gente Isso. botou o pé pra dentro, essa névoa parou de atacar instantaneamente. Mas por que a gente é atacado dentro do hotel? Vocês não são atacados dentro do hotel, vocês são atraídos dentro do hotel. Nas outras casas aconteceria a mesma coisa. Se você estivesse dentro de um quarto, você ouviria alguma coisa batendo na sua porta. A diferença é que aqui eu sou responsável por cuidar disso. Faz sentido agora. Então, todos os moradores de Santo Berço escutam esses sons, não são só a gente. Não porque eles não são ígnoros, só vocês escutam porque isso acontece com vocês. Quando vocês se tornarem lucídios depois da aprovação, ou até mesmo depois de vocês ficarem um bom tempo aqui, essas coisas param de acontecer. Não se preocupe, isso vai parar em um tempo. É normal vocês ficarem assustados no começo. É por isso que eu tô aqui. Ok. Bom saber. Muito obrigada pela informação. Prazer é boa meu, noite. tô aqui pra isso. Uma boa noite. Durma bem, Opa. se você conseguir. Igualmente. Quer dizer, se você for dormir em algum momento. Eu acho que eu boa não noite. vou. Boa noite. Ok, eu vou pro meu quarto, então. E o hoteleiro fica Você sabe sendo... se misturar. Opa. Que é isso? O que tá acontecendo? Eu falei, você sabe se me desmutar agora, eu dou o cu. Você sabe me desmutar agora, eu dou o cu.
Vocês então todos. Vocês ouvem, tipo, o Joey, quando você viu que a Alice passou assim na frente do seu corredor, você viu um grito vindo do balcão. E depois ela passa caminhando de novo pelo corredor e volta pro quarto dela. Pera, eu ouvi um grito. Você ouviu um grito do hoteleiro. Eu Todo saí mundo do ouviu o quarto. grito? Não, só o Joey ouviu. O que aconteceu? Hã? Desculpa, você precisa de alguma Eu coisa? ouvi um grito, senhor hoteleiro. É um grito? Ah, nossa, desculpa. Não, eu tava só explicando umas coisas pra sua amiga. Gritando? Ela pediu pra a gente combinar um grito, caso eu tivesse em perigo. Aí eu fiz esse. Viu só? O meu, como é que foi? Funciona. Eu iria pra te ajudar, viu só? Ah, ok. Obrigado, senhor hoteleiro. Que isso. Boa noite. Você viu que eu organizei agora as quartas? Ele fica triste, você foi embora assim, ele tava mó feliz. O que foi? Ninguém nunca nota. Hã? Você viu que eu tirei o pó agora? Eu tirei o pó, ajeitei bonitinho os lençol, foi da hora. Passei o dia inteiro organizando pra percebi. vocês. Né? Da hora. Muito obrigado pelo seu trabalho, senhor hoteleiro. Foda. Boa noite, desculpa, eu só tô... Linguajar. Eu tranco a porta. Ok, Eu vocês... também vou trancar a porta. Vocês todos trancam a porta e vocês vão direto dormir? Ou o Joey vai querer meditar? O Joey, ele vai meditar, ele vai pensar sobre como ele é sortudo em ter amigos que se importam com ele. O Joey, ele começa a pensar nos amigos dele, mas por algum motivo flashes daquela criatura morta, sofrendo na frente dele, começam a vir na cabeça dele e você perde... Tô brincando, você não perde nada. Você só não consegue se concentrar. Mas ele e pensa nisso também. Sim, você não consegue ter uma noite... Nenhum de vocês tá com a consciência muito limpa pelo que aconteceu com a criatura. Mesmo depois de olhar a foto da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, assim, Infelizmente, que eu tenho na minha carteira. esse dia foi pro pior do psicológico de vocês, assim. Todos vocês precisam urgentemente de uma terapia. E vocês conseguem ter... Aham. Eu posso dormir com meus escudos em cima de mim? Você pode dormir com seus escudos em cima de você. Pode sim, pode sim. É isso. Vocês todos têm uma noite de sono bem mais calma, até que durante a noite Yes! você, Liz e Thiago, eu vou mutar o Luba e o... Se o Selbit me mutar agora, eu dou cu. Se o Selbit me mutar agora, eu dou cu. Vixe. Vocês estão dormindo e de repente, no meio da noite, vocês escutam passando na frente da porta de vocês, assim, como se fosse um aspirador de pó. Ele passa na frente da porta do Thiago e depois começa a passar pela porta da Liz. E continua reto. Eu fico atento. Eu já pego minha espada, filho. Eu vou com as foicinhas na mão assim e eu chego perto da parede e encosto o ouvido. Você só ouve mais alto. É só isso. E ele passa e parece que vai em direção às escadas. Essa batidinha parece passos? Assim? Parece passos, é. Rápidos? São relativamente rápidos, só ela ouviu. Ó. Ok. Eu só sento na cama um pouquinho e fico atenta. Assim. Ok, você senta na cama. Você quer tentar dormir ou você vai ficar atenta? Eu vou ficar atenta uns minutos. Ok. Você passa alguns segundos, você ouve passando na frente da sua porta. Como se alguém tivesse passado correndo. E passa pela frente da porta do Thiago e da Liz. Tô de boa. Só tô atento assim, Nisso. tá ligado? Eu sei que esse hotel aí só... César, Opa. você tá nesse quarto. Você ouve passando na frente da sua porta. Bateu na minha porta? Não, são passos no corredor. Ah. Ok, vou continuar dormindo. Ok, você acorda com esse barulho. Aí você volta a dormir. Passa alguns segundos, você ouve como se tivessem passos. E aí de repente você ouve de novo. Fica mais alto e começa a ir na direção oposta. E os passos começam a voltar. Tá bom, vou seguir as regras, vou ficar quietinho na minha. Ok, você consegue voltar a dormir então depois de alguns minutos. Liz, depois que esses passos subiram, você não escuta mais nada.
Eu tento dormir de novo, então. Ok. E Thiago também? Uhum. Tá, vocês todos... Cadastro. Isso passa, é uma sensação estranha que vocês têm assim, mas isso passa e vocês voltam a dormir. E vocês então acordam no dia seguinte com o sol brilhando bem forte do lado de, o sol, a luz entrando bem forte do lado de fora da janela. E todos vocês acordam bem. Quem ainda precisava de vida dá 1d3 de cura do descanso. Opa, minha costelinha vai ficar boa agora. Durante o sono não recupera a sanidade? 4. Boa. Tirei 5. Tirei 4 também. Nossa, eu tô quase full. É um, Então um é D3, dois, né, é mestre? 2, isso. É dividido por 2, redonda pra cima. Tá. Vocês todos têm uma noite boa de descanso, vocês não sabem quantas horas vocês dormiram. Dá um teste de sorte pra ver quem é o primeiro a acordar. Minha sorte é baixinha, hein? Eu tenho 75 de sorte, que isso, Eu velho. falhei. Falei também. Eu... Falhei. Falhei? Todos vocês acordam ao mesmo tempo. Nossa, o que foi isso, velho? Foi minha É o porta. aspirador no corredor ali, velho. Vocês todos acordam ao mesmo tempo e vocês não sabem, mas vocês acordam bem assim, todos bem descansados. As feridas já estão melhores, vocês limparam o sangue da cara de vocês, não estão mais todos destruídos. E vocês então saem do quarto de vocês e vão em direção ao lobby. E vocês veem o hoteleiro cheio de mancha de sangue assim, e com várias cicatrizes fechadas e um frasquinho vazio em cima do balcão. E ele tá tipo cansado assim com a... Oh! Bom dia! Opa! Caralho, meu querido. O que aconteceu com Que você? isso aí? Foi uma noite intensa, eu acho. Que eu não achei que fosse tão intensa assim. Vocês fizeram algo... Santo Berço ficou bem bravo, hein? O que vocês fizeram? Você Só não nessa gritou, sala. era o nosso acordo. Eu não precisei gritar. O que que era? O que vocês fizeram pra deixar o Santo Berço puto desse jeito? Sabe aquelas vacas parecendo mortas? Aham. A gente matou o Sim, mais bicho ou que tava menos, matando eu as vacas. E o que o Santo Berço tem a ver com isso? Por que ele ficou bravo com isso? Também não sei, rapaz. Que onda, né? Eu sei lá, hein? Vocês são as ignorantes mais confusas que eu já conheci. Bom, deu tudo certo. Vocês descansaram bem? Muito bem, Na verdade, obrigado, sim, senhor hoteleiro. muito bem. Nada. Tá Que bom. boa. Muito melhor que a outra noite. Que bom. Eu vou pra... Eu não sei quanto tempo eu dormi também. Por algum motivo eu não... Vocês ouviram o sino? Não? Sino? É, sino? o sino do amanhecer, quando a noite termina. O porteiro sempre bate o sino quando a gente tem que acordar, mas eu não... Acho que eu só descansei, tava muito cansado. Bom, eu vou pra taverna. Qualquer coisa vocês me avisam. Ele levanta assim, meio cansado. Eu dormi muito mal. O Joey olha pra Alice e fala... O porteiro. Eu tô com uma cara de... Não. Joey, O porteiro. Não é será possível. que a Vamos no teoria do portão. ajudante ter sido um manancial de verdade? Eu não sei. Eu não quero estar certa. Vamos. Eu também não. Calma, Vamos. calma. Pera, gente, Não é gente. possível. E se a gente for falar com o ferreiro primeiro? Porque se alguém achar nós 4 lá e se tiver acontecido alguma coisa com o porteiro e alguém ver, a gente é suspeito demais. Ou a gente faz isso e chega tarde demais. Eu acho que já é tarde, Joey. Cara, a gente Não tem que importa. saber o que aconteceu. A gente tem que ver. Lice, pai, a gente precisa ver se ele tá bem. Bom, Eu já começo aí. ok. Eu vou seguir vocês, vai. Vocês todos então saem de volta pra Santo Berço. Que agora é dia... Deixa eu pegar aqui. O dia tá bem bonito, o Santo Berço sempre tem as manhãs bem bonitas. Você não sabe dizer exatamente que horário é, porque o céu tá sempre muito claro. Deixa eu pegar aqui... Ok, talvez... Eu não sei. Existe sol? Dá pra ver o sol? Você olha pra cima e o céu é completamente branco. Não dá pra ver o sol. Vocês veem várias pessoas ao redor de Santo Berço, assim. Tem menos pessoas que tinha da outra vez que vocês tinham acordado. Bem menos, na verdade. O Arthur não tá O aqui. Arthur tá aqui? Não. Mas vocês veem algumas pessoas, assim, saindo de casa, meio confusas, assim, olhando pra cima e indo em direção à taverna.
pera, as pessoas estão olhando pra cima meio confusas. É, elas saíram assim, elas olham pra cima e continuam. Algumas estão meio que acordando assim com bastante sono, outras estão conversando uma com as outras assim. Vocês estão vendo tudo isso na distância. E todas estão indo em direção à taverna. Gente, vocês repararam que as pessoas estão olhando estranho pro céu, como se elas não esperassem que fosse dia? Acho que porque o sino não tocou. Eu acho que o que a gente fez foi muito mais sério. A gente tem que ver se o porteiro tá bem, porque não faz sentido não tocar do sino. Eu sou a favor de a gente falar com o ferreiro primeiro. Lee Senpai, eu não posso deixar a outra pessoa se ferir. Se ainda Ok, tiver e uma se chance for- de salvar ela. E se 2 pessoas forem ver o porteiro e outras 2 for falar com o ferreiro? A gente não vai se separar de novo não, sozinha. Não, tá tudo bem, é dia, Thiago. Ah, mas... A gente acabou de do conversar nada com o pode virar hoteleiro. noite. A gente E acabou de se conversar gra- com o hoteleiro. Ele é o nosso álibi. Ninguém vai suspeitar da gente. Ah, só Tudo bem, vou com vai. o Joey. Bora. Eu vou com o Joey também. Bom, a gente vai, mestre. Vocês todos vão Cortar o pra. caminho aqui, ó. Você escolhe. É uma subida, é uma subida. Tipo, é meio íngreme assim. Você pode tentar ir cortar o caminho se quiser. No meio do mato, assim, você vai subindo. Ok. Vocês Cara, então. subindo aqui. Tem alguém Subindo aqui, o passando Joey próximo? lembra o Joey lembra dos morros que ele costumava subir quando era criança. Eu vou mutar o Luba então e a gente joga. Vocês passam por meio desse mato, assim, vocês passam por uns insetos. Pera. Vocês veem umas joaninhas que tem um arco-íris assim na parte de trás que pousa em um de vocês. Vocês veem uns pássaros bem bonitos voando. Um pássaro longo que parece uma cobra. Voa de uma árvore, pousa na outra e faz um som estranho que parece de um cachorro. E vocês eventualmente chegam na. Ele não tá aqui, tá? Pera. Antes de passar no mato, tinha alguém passando aqui por aqui? Alguma pessoa perto? Dá um encontrar, por favor. Por onde? Não, bem por aqui mesmo, nessa área aqui que eu pudesse chamar, assim, tipo... Não. O hoteleiro. Você pode tentar dar um grito. O hoteleiro tá um pouco mais ou menos aqui nessa região. Deixa eu botar ele. Mas não, você ia ter que dar um berrão pra chamar ele. Não tem ninguém perto de você, não. Tá, não, ok, então eu vou seguir o O pessoal. roteiro tá tipo aqui. Tá. Você então segue. Vocês passam por dentro. E vocês veem essa escadinha que segue em direção à torre do porteiro. Eu tô indo na frente. O mais rápido Eu tô indo possível. logo. Eu tô logo atrás do Joey. Eu tô com a funda na mão. Eu bato na porta. Você chega então. Você bate na porta, você dá o primeiro tum, a porta abre um pouquinho. Ela tava aberta. Eu olho pra trás. Eu tô com um mau pressentimento ali, senpai. Joey, deixa eu ir na frente. Gente, De acho jeito que nenhum. A gente não deve entrar aqui agora. A gente tem que entrar aqui com o Ferreira. Eu não acho que a gente tem que entrar aqui, ele nem deve entrar aqui. Joey, eu acho que já é tarde demais. Não. Vamos Eu buscar entro. o ferreiro. Eu entro. Mestre, eu entro. Você abre com Joey. tudo. E vocês se deparam com um pequeno quartinho circular. A torre do porteiro de dentro parece muito um farol, um pouco mais largo. Tem uma cama embaixo de uma escada em espiral, que obviamente sobe até o topo da torre. Do lado dessa cama tem uma pequena escrivaninha barra cômoda com algumas gavetas. Uma delas está aberta. Vocês veem... É só isso, na verdade, que vocês veem embaixo. A cama dele tá meio desarrumada. E eu vou pedir pra todos vocês darem um teste de encontrar. Você vê em cima da escrivaninha barra cômoda várias folhas de papel assim, com lápis e pincéis e tintas diferentes. Eu tirei extremo. Tira o extremo. Eu fui normal. Eu tô 97, graças a Eu Deus, fui né? normal também. Tá. Vocês então abrem e começam a... Vocês entram e veem essa escada. Não tem... Ok, você entrou, Thiago, né? Pra ver isso tudo. Ou você ficou lá de fora? Não sei. Eu tive que entrar, né? Tá, vocês todos entram Eu fiquei do lado de fora. e... Você percebe que tem uma coisa estranha na cama do porteiro, Thiago. Você Chega mais vê perto pra ver. embaixo dela, parece alguma coisa.
Você tem um olhar muito atento. Ó, Você abaixa a sua visão e a primeira coisa que você vê é sangue. Você olhando melhor, você percebe que são roupas jogadas, cheias de sangue, e um frasco vazio com algumas migalhas de cristal dentro. Cristal verde. gente, a gente não encontrou nada aqui, eu acho melhor a gente sair e chamar o ferreiro pra vir pra cá. Antes da gente mexer com qualquer coisa dele. O que você tava olhando debaixo da cama aí, Thiago? Não tem nada. Tipo, acho que a gente tem que só ir lá falar com o ferreiro pra ver se tem alguma coisa por aqui. Depois, e procurar com ele aqui. Eu olho meio de cantinho, assim, pro Thiago, que ele tá meio... Eu dou uma olhadinha, assim, debaixo da cama, assim. Você vê as roupas do porteiro com manchas de sangue e um pequeno frasquinho de vidro. Quase vazio, mas com umas migalhinhas de cristal verde. Bem fraco. Eu olho pra Liz e falo, o Joey, Liz, o Joey. Vamos buscar o ferreiro? Joey, você vê os dois olhando embaixo da cama e conversando. Porque o que vocês estão tentando esconder? Eu não posso Joey, continuar... Vamos buscar o ferreiro. Lee Senpai, eu não posso continuar com vocês se vocês continuarem me tratando assim. Por que vocês estão mentindo? O que tem aí? O Joey se abaixa e vai olhar embaixo da cama. Você vê exatamente a mesma coisa. Queria tentar bloquear ele de ver. Joey, eu acho que o porteiro não é tão legal quanto a gente esperava. Vamos. O Joey só passa por eles e vai em direção à porta, muito irritado. Vocês Cezinha. saem, vocês Tá vão tudo embora bem? da torre do Tudo bem lá? porteiro. Cezinha, essa Vocês- celular ainda tem bateria? Vocês sabem que na parte, você consegue ver que na parte superior ainda tem outro cômodo lá em cima, só pra deixar claro, tipo, ela sobe e vai pra uma outra sala lá em cima. Bom, o Joey, ele não percebeu isso. Ele continuou andando em direção à porta e ele planeja ir até o ferreiro. Eu Gente, tava aqui encostado aqui na então. parede aqui, nem entrei. Tá. Joey, tá tudo bem lá? Eu tô na porta. Cezinha, seu celular ainda tem bateria? Eu pego meu celular, mas eu acho que não tem, né? Tenta ligar. Você tenta ligar, dá um teste de sorte. Se tirar normal, eu deixo que liga. Eu falhei. Não tem mais bateria. Não tem, Elisa, acabou já. Pra que o Bom, celular, eu- Lee Senpai? Bom, eu não tenho nada do meu equipamento de investigação aqui, mas a primeira coisa que a gente faz na cena do crime é fotografar tudo e numerar. A gente não todas pode as- mexer em as nada, provas gente. e- Aí Não, a a gente galera não vai pode achar que a tocar. gente plantou. A gente Mas- não pode nem falar que isso aconteceu. Porque eles vão achar Mas que a se gente o plantou porteiro- isso. Mas se o porteiro estiver vivo, A gente tem que trazer alguém Eu- aqui falando que a gente tá procurando só. eu dou uma olhada pra cima, assim. Se o porteiro estiver vivo, Thiago, ele vai tentar limpar essa cena. Eu, Eu começo não a sei subir se a escada. aconteceu alguma coisa lá dentro. Eu Tem já começo a subir a escada. Tem uns pedaços de roupa com sangue embaixo da cama. Enquanto eu subo a escada, o cara fala, não, mas a gente tem que sair daqui, Liz. Tô subindo bem devagarzinho. Meio furtivo? Eu também acho que a gente vai Bem sair furtivo. daqui, Thiago. Furtividade. Ah, a gente só tem que sair daqui. Furtividade, pra ver se eles escutam você. Ah, mano. Cadê o Arthur nessas horas, mano? Nossa, falhei por 2. Vocês conseguem ouvir as pegadas do Thiago pisando nessas escadas de madeira e elas rangem. Não é eles que eu quero que escute, tipo, a galera de cima. Ah, entendeu? tá, Só que a gente lá em ok. cima. Ok, mas vocês conseguem escutar os degraus, os primeiros degraus rangendo assim quando eles sobem um pouquinho. Vamos ir então, né, Thiago? Lá comer, né? E eu tô tipo assim. Eu já, César. mano, eu tô fazendo barulho com a porta, Oi. eu tô pesado. Eu vou correndo e abro a porta. Tá, você Eu vou chamar começa o a subir ferreiro. rápido, você abre essa porta e você vê essa sala com que parece o topo de um farol, mas não tem a lâmpada no meio. É só vidro ao seu redor. Você vê uma poltrona que parece bem confortável. Na frente tem uma mesinha com várias folhas jogadas, com lápis e tintas diferentes assim. Parece que... E você vê vários animais
diferentes, desenhados, assim. Um pássaro colorido, um inseto. Parece que ele gostava de ficar desenhando vários animais diferentes que ele via do topo da torre. Da vista da torre, você vê todo o Santo Berço, bem parecido com a visão que a gente tem desse mapa, assim. E você consegue ver que a névoa, lá dentro, ela tem esse formato em espiral bem forte. E você também consegue ver, na direção oposta, lá longe, dá um encontrar. Ah, minha hora de brilhar, papai. Passei normal. Você consegue, forçando um pouco a vista, você vê o que parece ser a avenida de onde vocês colocaram o carro. E vocês veem o carro de vocês, o azul, estacionado bem lá, tipo, do outro lado, assim, bem pequenininho, você consegue ver o carro. E a torre tá acima de todas as outras árvores. De boa. Ô, gente. Mestre, paralelo. Oi, oi. Só um paralelo, porque eu tô aqui fora, o César tava aqui comigo. Aham, ok, pode eu falei fazer. pra ele... César, eu vou procurar o ferreiro. Você fica aqui com a Liz e com o Thiago. Você não acha melhor ir com você? Não. Espera aqui, eu vou correndo, eu vou mais rápido. Tá bom. Mestre, então eu vou correndo em direção à casa do ferreiro. Ok, você vai por que lado? Você vai pelo caminho normal ou pelo corta-caminho que vocês fizeram? Eu vou pelo corta-caminho porque eu suponho que é mais rápido. Tá. Você é mais rápido sim. Você vai passando, então você vem correndo, descendo. Nesse ponto, então, você já tá mais ou menos por aqui. Enquanto o Thiago tá lá em cima vendo todos esses desenhos assim. Tem várias folhas jogadas assim em cima. Todas de cima tem esses desenhos de animais, mas tem muitas folhas em cima dessa mesa. Tá, eu quero dar uma encontrar nas folhas. Você só achou alguma coisa a ver com a espiral? Dá um encontrar, por favor. Na real, nem precisa. Você tem todos esses desenhos em cima, assim, tem vários desenhos jogados no chão também. Mas quando você começa a abrir um pouco esses desenhos, é impossível não ver folhas e mais folhas e mais folhas só do símbolo desenhado. É só o símbolo desenhado de novo e de novo e de novo e de novo. Perfeitamente, todas as vezes, perfeitamente. Liz, vem cá. Tiagão? Eu grito, vem cá, urgente. Cezinha, Oi. mantenha a porta vigiada e me avisa se alguém se aproximar. Tá, claro. Claro. E eu subo junto com o Thiago. Você chega e você vê exatamente essa cena. Você vê o Thiago abrindo assim e você vê ele com várias folhas com espiral na mão. E outras folhas jogadas ao redor dele, cheio de espiral. Só tem muitas folhas de espiral e outras com desenhos de animais. Bem bizarros assim. Desenhos de animais que lembram aqueles documentos de cobaias? Não, dos são desenhos cientistas ou não? tipo sketches assim. É como se fossem desenhos de bichinhos. Ele viu assim, ele desenhou um bichinho. Várias páginas com bichinhos diferentes, pássaros, bichinhos mamíferos, insetos. Não são os bichos bizarros, são os bichos de Santo Berço. São os bichos de só. Santo Berço, Tá. isso. Bichinhos fofinhos de Santo Berço. Alguns não tão fofinhos. Tiagão, Mano, Tiagão, qual a chance? isso parece tudo muito óbvio pra ser ele, cara. Foi muito fácil pra gente achar aquelas roupas embaixo da cama dele. Eu acho que alguém pegou o porteiro e fez isso. Não foi fácil, você tem um olhar atento. Tipo, tava bem no fundo da cama, assim. Você abriu, tipo, você tirou um extremo, você tem um olhar muito atento. Então o pai é muito bom, né? Pra você é fácil, Não foi pra tão você. fácil. Pra você foi fácil. Pra você acha que foi fácil. Tá, Foi então fácil pra eu vou você, continuar né, a fala. Tiagão? Eu só olhei debaixo da cama porque você tava mexendo ali, mas... Nossa, ele só não se preocupou em se livrar das evidências, mas eu... Se a gente for levar em conta a lógica de Santo Berço, onde ninguém mente pra ninguém, não teria por que alguém vir revistar a torre do porteiro. Então ele nem deveria ter Isso se é preocupado verdade. com isso. Mas onde que ele tá, então? Tipo, por que o porteiro não tá mais aqui? O Joey, ele saiu, eu não sei pra onde ele foi, mas... Peraí, como assim ele saiu? Ele saiu correndo, eu acho Aproveita que ele o foi buscar corte. ferreiro. Aproveita o corte. Todo mundo. Eu vou mutar vocês. Ok. Joey, você começa a correr na direção da casa do ferreiro. Você chega aqui e você vê o ferreiro saindo de casa assim. Bom dia.
Senhor Ferreiro, Ah, o o que senhor houve? ouviu o sino? Ah, não, na verdade, sim, eu tava indo falar com o porteiro, inclusive, sobre isso. Eu preciso que o senhor corra com a gente. É, Eu acabei de vir da torre do porteiro. O E quê? eu encontrei uma muda de roupas ensanguentadas, escondidas embaixo da cama dele, junto com migalhas de cristais verdes. E eu tenho razões pra acreditar que aquela criatura nua que a gente matou era o porteiro transformado. o quê? Não, isso não faz... Pera, o quê? Vocês mataram o Eu sei que não faz sentido. Só corre com a gente. Quando você tá Só falando corre isso, comigo. você vê chegando correndo um velho gordinho com uma roupa verde, um bigodinho e careca. Calma aí, deixa eu pegar ele. E ele chega correndo. Seu porteiro! Seu Ferreiro! Seu Ferreiro! O quê? O que que houve? O que que houve, jardineiro? O senhor precisa vir comigo! A gente encontrou no bosque! O quê? O que que foi no bosque? Um corpo! Um corpo, seu Ferreiro! Um corpo? Como assim? E ele vem correndo junto com o jardineiro, assim. Eu vou atrás. Você vem correndo. E logo que você chega no bosque, assim, você vê que tem o guarda e mais algumas outras pessoas paradas, olhando. Deixa eu só pedir pra todo mundo apertar B. Não, eu vou deixar... Ó, eu tô desmutando vocês. Vocês vão ver essa cena junto com ele, mas é só o Joey que tá vendo isso. Tá bom? Ok. Você vê... Joey, você chega no bosque correndo com o ferreiro e com o que ele chamou de jardineiro. Um aglomerado de pessoas olhando um dos troncos específico. Você não sabe exatamente o porquê que eles estão olhando esse tronco até chegar um pouco mais perto. E você vê na sua frente, junto com o doutor e algumas outras pessoas, só tem você aqui, deixa eu tirar o resto, o corpo do coletor. E o símbolo desenhado em cima de um dos troncos. O ferreiro chega correndo com o jardineiro. O quê? O que aconteceu? O que é isso? Eu não sei, seu ferreiro. Eu vim pro bosque para dar uma olhada nas flores e eu encontrei esse corpo. O doutor vira pro ferreiro e olha pro corpo. Isso não pode ser uma coincidência, Ferreiro. Justo nesse tronco. O ferreiro tá olhando assustado e começa a caminhar em direção ao tronco. Senhor Ferreiro, de quem era esse tronco? Esse é o meu tronco. O que isso significa? Como assim coincidência? Eu não sei, eu tô... O doutor vira. Alguém quer passar uma mensagem? Eu não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo em Santo Berço, Ferreiro? O ferreiro tá estático olhando. Guarda, Senhor Ferreiro, isso... guarda. Chama o minerador. Oh, ok, seu ferreiro. E ele sai. Senhor Ferreiro, isso já aconteceu antes? Não. O que você falou sobre o porteiro? Quando o hoteleiro falou que ele não ouviu o sino na manhã de hoje... É verdade, eu também não ouvi instantaneamente- o sino. Eu acordei um pouco tarde, inclusive, por causa disso. Eu fiquei preocupado e eu achei que a mesma coisa que aconteceu com o ajudante poderia ter acontecido com ele. Então a gente saiu correndo do hotel e foi direto na torre do porteiro. E a gente encontrou uma muda de roupas ensanguentadas e cristais verdes esfarelados escondidos embaixo da cama. Os meus amigos estão lá, agora, nesse momento, investigando. E agora eu encontrei você e a gente viu esse corpo.
Mas por que o coletor? Que tipo de mensagem ele tá querendo passar? Quem quer que seja que fez isso? Me encontre na ferraria. Ele vira E chama seus amigos também. e passa reto. E quanto à torre do porteiro? Ele sai reto andando. E não olha pra trás. O guarda também já não tá mais aqui. O doutor, ele vai lentamente assim, olhar o corpo com mais atenção. Isso não faz sentido. O que tá acontecendo em Santo Berço? Você viu alguém, jardineiro? Não, eu acordei, o corpo já tava assim. Eu acho que a vida de todo mundo aqui em Santo Berço tá em perigo. Primeiro o ajudante, agora isso. Se você quiser, eu acho que o ferreiro vai querer que você chame o Arthur, que tá lá em casa. Ele tá terminando de cuidar da vaca, mas ela já deve estar estável. Chama ele. Ok, eu encontro. Eu nunca vi o ferreiro desse jeito. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele olha pro tronco onde o ajudante claramente foi enterrado, assim. Eu vou ter que preparar o ritual pro coletor. Só faz isso em segurança, por favor. Isso existe eu ainda em sinto- Santo Berço? Enquanto eu respirar, sim. Eu sinto muito. Ele tá quieto olhando, assim, claramente muito confuso e... Ele começa a mexer um pouco nas roupas do coletor e ele puxa um frasco de vidro de cristal verde. Só que tá vazio. E bem parecido com aquele que vocês tinham visto na casa do porteiro. Ele vai olhar, ele começa a investigar assim o corpo do coletor. Você não sabe exatamente o que ele tá fazendo, não sabe o que ele tá vendo. E a gente agora volta. Deixa eu só salvar essa cena pra poder puxar ela depois. Eu só queria... Eu não posso só perguntar... Só pra saber se tem cristal na boca dele? Pode, claro. Senhor doutor, você vê cristais dentro da boca dele? Como foi encontrado no ajudante? Sim. E ele morreu exatamente. Provavelmente. Ele morreu exatamente do mesmo jeito. A garganta dele foi cortada com a mesma lâmina, ou com uma do mesmo tamanho. Alguma chance disso ter acontecido antes da noite começar? Parece que a quantidade de cristal que ele ingeriu foi muito maior do que a do ajudante. Ele deve estar apagado há muito tempo. Mas o corte é recente. O corte deve ter sido feito só durante essa noite. Mas ele tá desmaiado há no mínimo um dia ou mais. Ele deve ter ingerido cristal no dia da aprovação dele, quando vocês chegaram. Entendido. Eu vou buscar meus amigos. O Arthur ainda está na sua casa, certo? Sim, ele deve estar com a vaca. Ela tá bem. A menos isso. Obrigado. Ok, a gente volta agora pra Santo Berço. Vocês estão na torre do porteiro ainda. O que vocês querem fazer? Vocês não sabem que isso aconteceu. Eu tô esperante. Gente, o Joey saiu? Ele saiu, eu não sei se ele foi buscar o ferreiro, mas... Como assim? A gente não pode deixar ele sair sozinho assim? Tá... Thiago, a gente tem tanta coisa pra se preocupar agora. Eu não sei o que ele quero pode fazer uma falar, sugestão, tipo... mas ele não- eu não sei se a minha sugestão é boa. Ok. Calma, vocês estão falando isso de fora do... Não, a gente tá lá em cima, Ah, tá. no andar de cima do farol. Mas acho que dá pra você escutar, não sei. Não, Dá eu tô pra do lado de escutar, fora. mestre? Oi? Não, tá. Eu tô do lado O César de fora. consegue escutar?
Não. O César tá fora. Tiagão, eu tenho uma sugestão, mas eu não sei se é uma boa ideia. Hum. Eu acho que a gente deveria pegar as coisas, pegar a roupa, pegar o frasco e principalmente esses papéis com o símbolo e levar pro ferreiro. O ferreiro tem razão suficiente pra desconfiar da gente, mas eu tenho medo que o porteiro volte aqui e tente esconder essas provas. Mas, Liz, imagina, chega uma rapaziada com um monte de coisa ensanguentada e fala, a gente entrou na casa do porteiro e achou tudo isso. Como que a gente pode provar tudo isso? Eles vão achar que a gente tá errado isso na hora. Eles não têm por que confiar na gente e não no porteiro que tá com eles há tanto tempo. A gente acabou de chegar aqui. A gente só vai se incriminar cada vez mais e perder a confiança da rapaziada cada vez mais. Não era nem pra gente ter falado pra eles que sobre nada disso. Era pra gente ter literalmente ido chamar o ferreiro e fingindo que não sabia de nada disso quando ele chegou. Agora todo mundo vai ficar olhando pra gente, que a gente vai ser incriminado por isso. Eu pensei em outra coisa, mas não sei, eu acho que até faria sentido. Mas você acha que todo mundo aqui em Santo Berço tem, tipo, outra muda de roupa? Porque a gente tá com a mesma roupa há muito tempo. E o porteiro, bom, a roupa dele tá debaixo da cama, suja de sangue e tal. E a gente matou um bicho sem roupa. E no final das contas era uma pessoa. Eu não sei isso, passou pela minha cabeça rápido. Não sei. Você A tinha uma ideia gaveta- idiota? A gaveta que tava aberta da cômoda do lado da cama dele era uma gaveta de roupas. Ok. Mas, tipo, as roupas eram iguais? Aquele sempre usa, Você tipo, não são verificou. várias mudas de roupas iguais? Você não verificou. Ok, então eu vou... Tiagão, leva os papéis com o símbolo. Tira eles daqui. O símbolo é muito perigoso pra todo mundo ter contato. Pelo menos os papéis. Eu vou esconder eles. Tô de boa. São muitos, Foca são nessa muitos. roupa. São, tipo, vários e vários. Tipo, se você for, você vai passar um bom tempo pegando todos, assim. Eu vou esconder todos eles em um... Sei lá, eu quero procurar algum lugar dentro da casa pra esconder os papéis. Tipo, na Não própria tem casa muito dele. lugar, não tem muito lugar pra esconder, não. Ele tem poucos móveis. Ele tem essa cama, essa mesa, essa poltrona e essa cômoda. É só o que ele tem em casa. Eu posso colocar embaixo da poltrona os papéis? Você pode passar um tempo aí, uns 10 minutos fazendo isso. Uns 5 Tá, minutos fazendo enquanto isso. o Tiagão faz isso, eu desço. Ok. Tá, vou pegar os papéis e vou esconder. Eu quero abrir a cômoda dele de roupa. Ah, tava aberta já. Eu quero olhar as roupas pra ver se, tipo, todas as mudas de roupa dele são iguais, assim. O quê? Ah, tá. Você pega... Tem umas roupas meio diferentes, mas são todas mais ou menos do mesmo estilo, assim. Ok. Você não sabe Tá, não, a tipo, galera você... só não troca de roupa mesmo. Até porque a gente não quer fazer uma miniatura diferente para cada personagem ter 3 variações de roupa pra botar no tabuleiro. Mas eles têm roupas diferentes, sim. Tá, ok. Não, era só porque eu não sabia dessa informação. Se eles trocavam de roupa ou não, porque todo mundo fede, inclusive a gente. Então... Eles trocam, mas é sutil. Eles usam o mesmo estilo na maioria das vezes. Ok. Tá, não, esquece. Tiagão? Eu Foi aí? tô escondendo aqui. Pera aí, dá um 10. César, você ouve eles conversando, assim, você ouve o Thiago tá escondendo alguma coisa. Você tá na frente da porta. Tá bom, eu olhando pra frente ainda, eu só abro um pouquinho a porta. Tudo bem aí, gente? Cezinha, Oi. ele desenhou o símbolo em vários papéis. Muitos papéis, tipo, muitos papéis. Você- Pilhas e pilhas de papéis. Quem? Vocês... Quem? opa, desculpa, ainda não. O porteiro, talvez? Não sei se foi ele, mas pilhas e pilhas de papéis. Vocês acharam ele aí, além da muda de roupa? Não, sei lá. Não parecia ter lugar pra ele se esconder. Não tem muita coisa, não tem muita mobília e tal. Entendi. O Joey, ele saiu, ele parecia bem irritado. Ele falou que vocês acharam uma muda de roupas com sangue, aí ele foi lá falar com o ferreiro, ele não voltou até agora. Eu ouvi ele daqui eu falando que consigo- ia sair, daqui- mas... Daqui eu consigo ver uma comoção lá no bosque? Você consegue, mas você consegue principalmente ver o ferreiro começando a subir essa rampa e vindo em direção à torre. Liz, eu acho que o ferreiro... Acho que é o ferreiro. Eu aponto pra onde ele tá vindo. É difícil de não ver o ele ferreiro- tá vindo de longe, sim.
Ele tá vindo na nossa direção. Sim, Ele indo tá- em direção à torre do porteiro. Tá. Ô, Tiagão! Pega só alguns dos papéis e traz aqui pra baixo. O ferreiro tá vindo pra cá. Suave. Eu pego o que falta esconder. Ferreiro chegando aí. Vocês estão vendo o ferreiro, ele tá caminhando em direção à torre, ele não chegou ainda. Você teve que gritar bem alto pra ele escutar, viu, Liz? Ele tá no topo da torre. Ok. Eu tô gritando lá de dentro. Vocês esperam o ferreiro chegar ou vocês vão conversando? Eu Gente, vocês sei, não tocaram em nada, né? Eu não sei, a gente só mexeu nos papéis e tal, mas eu não encostei nas roupas debaixo da cama. Nem sei se o ferreiro suspeitar da gente. Sinceramente, Thiago... tá difícil aqui hoje. Sinceramente, Cezinha, eu... Não sei. Não tem por que ele suspeitar da gente, não tem por que a gente fazer isso, não tem motivo nenhum. Por que a gente faria algo assim? Sim, eu sei. A gente sabe disso, mas eles não sabem. Enfim, ele tá chegando. Vocês veem o ferreiro assim, vocês conseguem ver que ele tá com uma expressão de raiva. E chegando. O que vocês estão fazendo aqui? Seu Ferreiro, Por que você- a gente veio pra... Eu sei, o Joey me falou. Então eu acho que você vai querer ver isso. E eu entro. Eu fico na porta ainda. Vocês deviam ter vindo falar comigo. Deviam ter ido falar com o guarda, qualquer um. Vocês não são autoridade, seu tubeiros. Vocês não podem simplesmente entrar na casa dos outros sem permissão. Cadê o porteiro? A gente achou que ele pudesse estar em perigo. Mas quando a gente chegou aqui, ele simplesmente não tava aqui. Porque você... Entre, por favor. Vocês conheciam o coletor, não conheciam? De carpazinha, sim. Ele foi morto. Assim como o ajudante. Quê? Pera, assim como ajudante, uma faca no pescoço? Eu não- símbolo, tudo? O símbolo, sim. No bosque. Eu desço com os mano. papéis agora só. Né? Ele vê você com uma... O que é isso? O que você tá fazendo? A gente encontrou isso daqui. Deixa eu ver Quieto. isso. Ele pega e puxa o papel da sua mão. O símbolo. Seu Ferreiro, a gente deu uma olhada debaixo da cama do porteiro, mas a gente não tocou em nada. Quem deu a permissão de vocês entrarem na casa do porteiro? Eu só peço desculpa, seu Ferreira. A gente não devia ter vindo aqui mesmo. Ele amassa o papel com o símbolo assim e joga. Todos assim, joga no chão. Tem coisas que vocês não entendem de Santo Berço. Vocês não sabem de muitas coisas daqui. Vocês têm muito que aprender da cidade. As coisas não... Desde que vocês chegaram, as coisas não estão acontecendo como deveriam. Vão pra taverna. Eu encontro vocês lá. Certo. E você, tá com aquele cartão ainda? Tô. Leva Tá ele. aqui, eu puxo assim. Leva ele. Aqui. Tudo bem. Ele tá parado esperando vocês passarem. Seu Ferreiro, Tá. desculpa ser insistente nisso, mas... Só dá uma olhada na torre depois. E desculpa por a gente ter entrado. Eu passo. Eu saio sem nem olhar pra cara dele. Ok. Vocês veem ele se abaixando assim e entrando na torre e fechando a porta com força. Puf! César, você tá bom? Tô bom, você, Liz. Não, nada, é só que você tava correndo meio estranho, mas acho que tudo bem. Ok. Você não machucou a perna não, né? tá tudo bem. Não. Joey, você chega então, você foi correndo, você chega na casa do doutor e você vê o Arthur todo feliz assim com a Jennifer, tipo, abraçado nela. Ah, Jennifer! Deixa eu pegar ele. Arthur San? Oi, Joey, bom dia! Olha a Jennifer, ela tá bem, a gente conseguiu salvar ela!
E você vê a vaca tá com uma grande cicatriz, assim, na parte de cima da cabeça dela. Mas ela tá bem, ela olha pra você. Não. Eu me aproximo da vaca e quero fazer um carinho nela. O Arthur sobe em cima dela, assim, e monta nela. Olha, Joey, ela tá bem! A minha vaquinha! Ele abraça ela, assim. Posso fazer carinho nela, Arthur? Claro que pode! Me aproximo lentamente, assim, com a mão. Ela faz... E ela lambe a sua mão. Ai, que bonitinha. Ela é muito bonitinha! Vamos levar ela pra casa! Quando a gente resolver isso tudo, vamos levar ela, por favor! A gente vai, só que eu acho que a gente tem muito mais coisa pra resolver, Arthur. Mais uma pessoa apareceu morta ontem. Mas o quê? Ou hoje de manhã. Como assim? Uma pessoa apareceu morta hoje de manhã. Ele desce. Quem? O quê? Como? O Como? coletor. O Murilo de Carpazinha? O Murilo de Carpazinha. Meu Deus! Como? Onde? Ele tinha o símbolo? Igual o ajudante. O que tá acontecendo, Joey? Eu não sei, mas eu explico melhor, só que o ferreiro tá um pouco nervoso e irritado com tudo que tá acontecendo. Ele pediu pra gente encontrar ele na ferraria. O ferreiro tá irritado? Pareceu bem nervoso quando a gente encontrou o corpo. Você acha que eles vão suspeitar da gente? A gente chegou aqui, já morreram 2 pessoas, a gente perguntou do símbolo e aí tá tendo esse símbolo. Será que eles vão querer prender a gente, Joey? Eu não sei, Arthur-san. Mas é nossa responsabilidade tentar ajudar e resolver isso. Você concorda? Sim, concordo. Jennifer. Ele olha pra ela. Eu vou resolver isso, mas eu volto, tá bom? Eu te amo. E ele começa a caminhar assim. Eu cuido dele, Jennifer. Ela faz algum som, mestre? Ela só olha assim. Eu Vamos. reverencio ela. Onde é que a gente vai? Onde tá o pessoal? O pessoal foi na torre do porteiro, mas o ferreiro pediu pra gente encontrar ele na ferraria ou na taverna. Vamos passar pela ferraria pra ver se ele tá ali antes. Tá. Ai, meu Deus, Joey. Ele vai passando, ele vai com você. E vocês já, nesse ponto, já conseguem se ver assim na distância. Vocês estão aqui, chegando na direção da ferraria. E vocês estão vindo pra cá, né? Isso. Ok, vocês conseguem se ver na distância e eventualmente vocês se encontram assim na frente da ferraria. Ok. Bom dia, eu gente! falei com o O ferreiro. que tá acontecendo, mano? Parece que encontraram o Murilo morto! Mano, pera, eles falaram, mas onde que encontraram isso daí aonde? Onde encontraram o Joey? Onde foi? No bosque. Você chegou a encontrar com um ferreiro, Joey? Ele foi lá na torre do porteiro, ele não sabia que a gente tava lá, aparentemente. Eu contei Ou pra sabia. ele. Eu contei pra ele que vocês estavam lá. Era o Ah, certo a é. fazer. Ele chegou lá todo irritado que a gente foi olhar e a gente entrou na casa do porteiro. Enfim, É Ele perda tá de bem tempo. bravo. É perda de tempo ficar irritado com a gente por causa disso. Não faz sentido. A gente tem que se preocupar em deixar as pessoas seguras. O que a gente fez foi seguir uma pista. Eventualmente Mas- ele vai entender. Mas, Joey, se a gente é a primeira pessoa a achar a pista, eles vão achar que é a gente que implantou a pista. Se eles já não confiam na gente. Thiago Sensei, quem não deve não teme. Se a gente não agir com coragem, não adianta nada a gente tá aqui. Mas isso não é coragem. Isso daí é se arriscar demais. A gente tá botando muito pescoço, amostra. Tipo, sim, prefiro- tem gente morrendo, mas eu não quero que morra nem ninguém daqui, nem ninguém deles. E eu tenho motivos pra acreditar que a gente não tá sendo competente o suficiente. Já foram 2 mortes. Eu tô cansado de ficar parado sem fazer nada. A gente precisa agir. Com cautela. Pensando, sem ser na emoção. Eu concordo. Eu concordo. vamos esperar Foi o por isso que ferreiro eu fui ver o que ele encontrar tem o pra ferreiro. falar. De qualquer forma, ele não parecia que suspeitava da gente. Se bem que, onde foi que o coletor foi encontrado mesmo? No Bosque da Aprovação. A gente nem passou lá perto, e mesmo assim, Mas pera, mesmo se a gente fosse lá,
Não teria alguém pra ver? Então acho que ninguém suspeita da gente quanto ao coleitor. A aprovação dele não foi, tipo, uns 2 dias atrás? 1 dia e meio, 2 dias, sei lá? Não? Aprovação? Que ele ia passar pela aprovação e ia voltar pra Carpazinha e tudo mais. Por que ele ainda tava aqui, então? Alguém deve ter segurado ele aqui. A gente pode perguntar pro ferreiro. Então você acha que ele tava em perigo durante esses 2 dias? Ele passou 2 dias em perigo? O doutor falou que ele ingeriu cristais muito tempo antes de morrer. Ele provavelmente já estava desmaiado há mais de um dia. E o corte era recente. Ele morreu um pouco mais cedo hoje. Pera, mas... Será que ele foi desmaiado antes da morte do ajudante ainda? Tipo... Quem quer que tá fazendo isso, tá escolhendo as vítimas e matando elas em uma determinada ordem? Eu não sei se o ferreiro contou isso pra vocês, mas o corpo do coletor estava debruçado no tronco do próprio ferreiro. E eu acho que é por isso que ele ficou tão nervoso. No tronco Ele e do o doutor- ferreiro? Primeiro Sim. morre o ajudante do ferreiro, daí a segunda pessoa é morta em cima do tronco do ferreiro. Eu ouvi o doutor falando que isso era provavelmente algum tipo de mensagem. Mas A pra vi- gente ou pro ferreiro? Provavelmente pro ferreiro. E eu acho que a vida dele tá em perigo também. Além de várias outras aqui em Santo Berço. É muito estranho. Quando a gente teve lá no bosque, eu lembro de ter visto muitas árvores. Por que justamente na do ferreiro? Com certeza isso é alguma mensagem. Mas como que mataram o Murilo, você viu, Joey? Foi da mesma maneira que mataram o ajudante. Com o símbolo no tronco e com um símbolo desenhado em sangue e um corte na garganta. Com a mesma lâmina, segundo o doutor. Você viu se tinha algo escrito próximo ao símbolo? Eu acho que não, mas eu não reparei. O doutor não Como? viu. Se o doutor viu, ele não falou. Eu vou pedir pro doutor depois. Mas como que cortaram o pescoço dele? Tipo, ele foi a mesma coisa? Ele comeu o cristal? O que aconteceu? Ele tinha cristais dentro da boca dele. Eu achei que o ferreiro tinha contado pra vocês. Desculpa. Não, tudo bem, mas é só estranho porque as pessoas que estão morrendo são pessoas... Uma pessoa relacionada ao ferreiro e a outra em cima do tronco do ferreiro. O ferreiro tá diretamente conectado com a pessoa que tá assassinando. Eu acho. Vocês veem finalmente o ferreiro virando a esquina e indo em direção a vocês, assim. Vocês vão ficar quietos? Ou não? Ele tá vindo ainda. Eu fico quieto. Qualquer pergunta que a gente Quieto. tenha, a gente pode fazer pra ele. Vocês veem que ele tá com um olhar diferente de quando ele foi pra torre a primeira vez. Ele chega um pouco confuso. Vocês querem entrar? Claro, por favor. Eu entro. Eu entro também. Eu também entro. Ok. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se isso funciona. Funciona. O ferreiro entra na ferraria, assim. Ele se debruça Cara, um eu me pouco... dividi em dois. Ele se... Escolhe aí como você tá. Ele se debruça um pouco Eu no tô balcão, lúcido. assim. Vocês veem que o olhar dele é triste. Ele parece estar lacrimejando um pouco, assim. Vocês viram o porteiro em algum lugar? Não. A Não. gente entrou, na verdade, lá em busca do porteiro, já que o sino não tocou pela manhã. A gente tava preocupado com a segurança dele. Eu tô preocupado com a segurança de todos os outros. Eu também, senhor Ferreiro. Porteiro, Ferreiro. É difícil hoje. Seu Ferreiro, eu sinto muito pela pergunta numa hora dessas, mas... Você acha que alguém aqui de Santo Berço
tem algo contra você? Tem coisas. Tem coisas que vocês não sabem sobre Santo Berço. Tem segredos dessa cidade que vocês não podem saber ainda. E ele vai passando. Ele olha pro balcão assim, onde tem várias facas de vários tamanhos e tem um espaço onde uma deveria estar. Vocês. Vocês têm alguma nova evidência sobre o que era aquela pessoa que vocês encontraram ontem? Se vocês estiverem achando que aquele era o porteiro, ele não era. Definitivamente eu reconheceria o porteiro ou qualquer outro Luzídio de Santo Berço. Mas. Bom, Ele olha pra Liz. O que eu acho... Pode falar. O que eu acho é que a criatura só tava atacando os animais de Santo Berço. Todos os animais tinham algumas mordidas e pareciam mordidas bem humanas, como a daquela pessoa na floresta. Mas quem quer que seja atacando os moradores de Santo Berço, de fato, com certeza não deve ser nem parecida com aquela criatura. O minerador deve estar chegando em breve. Ele conhece as cavernas melhor do que ninguém. Eu não sei o que pensar. Eu acredito que se a gente for achar alguma resposta para o que tá acontecendo agora, deve estar dentro daquela porta. É a minha única esperança. Alguém já abriu aquela porta antes? Não desde que eu tô em Santo Berço. A porta era quase como uma lenda. As pessoas ainda se perguntavam se era mesmo uma porta ou se era só algum tipo de minério diferente de Santo Berço, mas ela era muito resistente. A gente nunca conseguiu quebrar ela, abrir, de jeito nenhum. Senhor Ferreiro, se a gente vai entrar nesse lugar que pode ser estranho até para você, talvez a gente deveria saber desses segredos que você acha que talvez a gente não esteja preparado para ouvir. Eu não posso. Vocês não podem saber ainda. Algumas coisas de Santo Berço, apenas Luzídios podem saber. Existe uma ordem de eventos que precisam acontecer quando você se torna um de nós. Me desculpe, mas vocês precisam confiar em mim agora. Eu vou procurar pelo porteiro. Ele vai pagar pelo que ele fez. Seu Ferreiro? Eu não Antes queria de falar você antes. ir? Essa era a faca que o porteiro usava. Era a faca antiga, antes de eu fazer uma nova pra ele. Eu não achei que ele ia... Eu não achei que fazia sentido ele usar justamente a faca... Ele quer que eu saiba que foi ele. Talvez seja uma armadilha, Senhor Ferreiro. Talvez alguém tenha armado pra cima dele. Não significa que foi ele. A gente não sabe até agora. Eu diria, na verdade, que era um de vocês, mas eu vi vocês ontem à noite. Eu vou preparar a guarda e alguns dos ajudantes do minerador e alguns ajudantes da fazendeira. A gente vai achar o porteiro. E a gente vai tirar as respostas dele. Enquanto isso, vocês podem entrar na caverna com o minerador, que conhece ela melhor do que ninguém. É um lugar perigoso. Vocês precisam tomar cuidado. Vocês podem passar no Senhor doutor Ferreiro. e pegar um frasco de cristal verde cada um. Vai ser necessário pra vocês. Uma pergunta antes de a gente ir. Você pareceu muito interessado quando eu mencionei os 5 doutores que a gente estava procurando em Carpazinha. E um pouco sobre eles terem uma relação com os 5 guardiões. Os 5 guardiões foram as pessoas que fundaram Santo Berço? Eu já disse, eu não sei. É apenas uma lenda que é passada de ferreiro pra ferreiro. Que existem esses 5 guardiões e eles esperam no centro do labirinto. É a única coisa que todos nós sabemos. Nós não escrevemos livros, nós não precisamos, nós não tem necessidade.
Santo Berço tem suas lendas e é assim que a gente funciona. É assim que eu fui ensinado e é assim que eu vou ensinar o próximo ajudante. É assim que eu ensinava, na verdade. A lenda em relação ao labirinto, então. Bom, obrigada. Quando você fala isso, você ouve passos pesados entrando na ferraria. São 2 pessoas grandes. Vocês veem o guarda entrando junto com o minerador. Eles não são pequenininhos desse jeito, calma aí. Só um segundo. Eu me aproximo aqui do balcão. Ferreiro, O quê? agora eu vou lançar uma dúvida do sistema também, mas você pode me responder como personagem também, que ele provavelmente vai saber responder. Eu tive uma ideia. Você acha que se eu usar pedrinhas de fogo ou pedrinhas vermelhas na minha funda, eu consigo talvez machucar mais ou até queimar os inimigos? É uma estratégia válida. Você vai precisar manter elas numa porção pequena. Uma quantidade grande de cristais vermelhos juntos vão causar um calor extremo que você não vai aguentar. Pera aí. Ele taca a mão assim no fogo. No fogo não, nos cristais vermelhos que estão aqui. E quando ele taca a mão, ele pega um amontoado assim. Ele solta. Aí ele tem um amontoadinho. Me alcança sua bolsa. Tá. Eu entrego a minha bolsa pra ele. Eu nem sabia que eu tinha uma bolsa, mas... É uma bolsinha onde agora você eu guarda tenho. as bolinhas. Tá. Achei que era um saquinho. Ele vai levando os cristais assim. Quando ele chega perto, você vê que tá muito quente, quase pegando fogo na mão dele assim. Mas ele parece que não sente nada, porque parece que ele tá muito acostumado. Ele só vira assim. Vai ficar um pouco quente, mas uma hora você acostuma. E ele coloca 10 cristais verdes que você pode usar como munição. E eles dão mais 2 de Vermelhos, dano. né? Vermelhos, isso. Eles dão mais 2. Então vai ser um D6 mais 2 ou um D6 mais 3? Um D6 mais 3. Tá. Você tem 10 tiros especiais. Vou colocar entre parênteses, então. Um D6 mais... Nice. Nice. Nisso chega o guarda. Ferreiro, você foi pra taverna, mas eu vi você entrando aqui. Ferreiro! O que tá acontecendo? O que é o corpo do coletor agora? O ferreiro, ele vem caminhando em direção ao minerador. Você viu o porteiro em algum lugar, minerador? O minerador olha assim. Não, na verdade. Mas por quê? Eu acho que tá na hora dos Ignaros descobrirem o segredo da caverna, minerador. Você pode levar eles até a porta e guiar eles. Leva eles pro doutor antes pra pegar um frasco de cristal verde. Eu vou procurar o porteiro. O minerador olha assim Senhor por um Ferreiro. tempo. O minerador olha por um tempo pro ferreiro, assim, nos olhos, com olhar sério. Tá, esses aqui? Você quer que eu leve eles comigo pra... Mas o que que... Você quer que eu leve eles na porta? Eu acho que eles vão conseguir abrir a porta, minerador. E eu acho que ela deve ter as respostas pra o que tá acontecendo com esse símbolo. Ok! Senhor Ferreiro, Vocês estão prontos? Eu não sei, eu tô pronto, eu tava indo pra caverna agora, na verdade. antes, senhor Ferreiro, só por favor, toma cuidado com o porteiro. No começo, a primeira vez que a gente veio pra cá, ele falou que o Thiago Sensei poderia acender um cigarro. Ele ainda não tinha explicado sobre os cristais de fogo. Eu acho que ele quis... Você acha que Eu ele acho que ele propositalmente queria que vocês usassem o fogo?
Sim, de uma maneira que Não faz sentido, o fizesse a trabalho noite dele chegar. é justamente, logo de cara, explicar que não pode usar o fogo em Santo Berço. É uma das primeiras coisas que ele tinha que ter dito. Eu até estranhei que vocês não sabiam direito dos cristais ainda. Pois é, mas ele falou pra gente acender. Ele disse que não teria problema. E eu acho que a primeira noite serviu como distração pra que o ajudante fosse atacado. É, Só cuidado, bem ele pode ser notado, mais Joey. ele pode ser mais perigoso do que você imagina. O ferreiro olha pro minerador assim, eles se olham, eles... Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Guarda, avisa os ajudantes do minerador e os ajudantes da fazendeira pra começar a fazer uma ronda e procurar o porteiro. Ele tem que estar em algum lugar em Santo Berço. Minerador, cuida bem desse grupo. O minerador olha... Bom, acho que eles conseguem se cuidar por si só, né? Do que parece. Mas não se preocupa. Bom, vamos pro doutor então. Vocês não têm nenhum frasco de cristal, né? Não. Tá bom. A gente vai lá pegar. E aí... eu quero que você preste atenção aqui, todo mundo em mim. Ô, amigão, aí do fundo, dá pra vir aqui? Opa. Ele tava conversando Tava bastante. Eu tava olhando fogo. Tava olhando cristal de fogo pra ver como funciona, que eu achei muito fascinante. O jeito que ele pegou o cristal. Isso. A caverna de mineração não é igual qualquer outro lugar de Santo Berço. É imprevisível. Toda hora a gente tem que ir pro doutor porque a gente tem algum ferimento. Olha aqui o tamanho das minhas cicatrizes. E ele mostra tipo um monte de cicatrizes assim, pequenas assim, em vários lugares do corpo. É um lugar perigoso. E qualquer criatura pode aparecer a qualquer momento. Criatura? De que tipo? Esse é o ponto, a gente nunca sabe. O Santo Berço sempre tem uma surpresa nova pra gente. Desculpa a pergunta, mas... Vocês notam a presença de um certo lodo preto nessa caverna? Lodo? Diferente de um lodo normal? Lodo preto? Ele olha pro ferreiro assim, o ferreiro olha pro guarda, tipo... Não. Bom, a caverna também é muito escura. Então, na entrada eu vou fornecer lanternas de cristal pra vocês. Não se separem. É muito fácil de se perder na caverna. E cuidado com os cristais grandes os cristais vermelhos grandes. Eles queimam que só. Pode ser? Entendido. Obrigado, minerador. Então te aproxega aí, vambora! E ele sai. Opa. Eu vou Nossa, atrás. Ferreira. Ok. Gostei dele. Só pra contexto, hein? Eu tô com a minha faquinha de CS ainda, não tô? Tá. Vocês estão todos com as Ok. armas de vocês de fogo ainda. Vocês só têm elas guardadas. Eu tô. Eu tô tá, sempre ok, ok. eu tô sempre com a espingarda. Ela tá sempre guardada atrás da mochila. Sempre, sempre. Não suspira. Você Vai acaricia ficar ela tudo de vez bem, em seu quando? Ferreira. O que você falou? Não Desculpa. quando alguém tá olhando. Vai ficar tudo bem, seu Ferreira. A gente vai tentar ajudar vocês com isso. E desculpa por tudo. Eu sei que vai. Uma hora vai. E ele vira assim e volta pra entrar no quarto dele. Ele se abaixa assim e entra. Vocês Ok, estão... eu sigo o minerador. Vocês voltam pra Santo Berço. Yes. E em Santo Berço, vocês começam... Você vê que o minerador tá seguindo em direção à casa do doutor. Cadê vocês aqui? Certo. Só um segundinho. Pronto. Tá. Deixa eu só colocar o minerador com vocês aqui. Vocês então passam, vão caminhando, chegam na casa do doutor, que tem a vaquinha do lado. E... Ops. Ô, caralho. Aí. O minerador, ele bate assim forte na parede. Ô, doutor! A gente vai precisar de uns frascos a mais pra hoje! O doutor, meu Deus, minerador. O que é minerador? Ele vem pra porta assim. Vê 1, 2, 3, 4, 5,
6 frascos de cristal verde pra nós aqui. A gente vai entrar na caverna hoje. Vocês vão entrar na caverna? O que vocês vão fazer na caverna? O ferreiro falou pra gente ir lá, porque tem umas lendas, tem uma Tem uma porta. porta. Bem, o que tem a porta? Por que eles iam conseguir abrir a porta? A porta nunca foi aberta? Eu também. A gente tem uma... A gente tem uma espécie de chave, aparentemente. O ferreiro falou que parece que eles têm uma... Aliás, deixa eu ver isso aí, posso ver? Eu vou pertinho dele, eu entrego na mão dele. Ele pega assim. Nossa! Parece mesmo que entra lá. É do tamanho certinho. Mas também pode ser qualquer coisa, né? Não dá pra saber. Bom, mas por que... Tem um encaixe na porta, é isso? A gente nunca sabia. Tem um buraquinho assim que a gente ficava tentando olhar dentro, nunca via nada. Mas... Bom, a gente tentou enfiar um monte de coisa cristal lá, nunca abria. Por que o ferreiro acha que isso aqui vai abrir? Ele entrega de volta. Vale a tentativa. Eu encontrei em um lugar sugestivo, em Carpazinha. Eita. A vaca tá do lado assim, ela. Do nada. Quero ver como a vaca tá. Ela tá com essa Vai. cicatriz grande, assim, quase como se tivesse tomado uma grande queimadura e a cabeça dela tá um pouquinho afundada com um relevinho pra dentro, assim. Mas ela parece estar bem, ela parece não tá sentindo dor nenhuma. Ela Vou tá dar tipo carinho na Cris vaca. com uma marca assim, né? É tipo, a vaca tá tipo crise, exato. E aí eu ganho sanidade porque eu lembrei do meu pai. Brincando. Tu tá full? Não, mas eu tô full agora, que dá pra aumentar o máximo, não dá? Dá pra aumentar, dá pra Aumentar o aumentar. máximo. Eu não sabia, por isso que eu tava quieto a sessão inteira! Não, você pode aumentar o máximo. O máximo é só pra representar na arte do seu personagem o quanto você sofreu essa sessão, entendeu? Eu comecei com 75. Essa sessão eu já tô melhorzinha, né? Você. O Cara, o Joe doutor. descobre isso, ele fica muito esperançoso de um futuro melhor. O doutor, ele entra então. Vocês veem, passa alguns segundinhos assim. Vocês lutam bem? Não, mas eu sei atirar. Bom, é melhor vocês ficarem atrás de mim então. Porque eu aguento essa pança aqui, ó. Ele bate 2 vezes na pança. Essa aqui aguenta. Já comeram frango no frango? Frango no frango? Só frango? sanduíche no sanduíche. Olha, Soa delicioso. eu como 2, dependendo do dia. Ô, doutor! Aí o doutor Dois? sai assim. Aqui, ó. Ele abre um cintinho assim, de couro, e aí tem 6 frasquinhos daqueles que vocês viram embaixo da. Vocês viram embaixo da cama do porteiro e um junto com o coletor também. E todos eles tem tipo um cristalzão verde. Podem pegar. Vocês já viram como funciona. Não pega direto na mão. Sempre tenta pegar com algum tecido, alguma coisa, porque senão a energia vai direto pra mão de vocês e vocês vão gastar cura à toa. E mantém dentro do frasco. Porque é muito fácil perder energia disso aqui. Esses mineradores perdem energia o tempo todo e aí fica falando que o cristal tá quebrado. Pelo amor de Deus, né, minerador? Ó, você que me deu o cristal quebrado mesmo. Toda vez o cristal só sai do meu bolso. Eu tenho culpa, tem que fazer um frasco melhor. Você que tem que saber lidar melhor. Enfim. É só você aplicar na ferida direitinho, não encostar diretamente na pele, que vai dar tudo certo. Vocês viram como funciona. Entendido. Doutor, Ah. Você tem alguma pinça médica, tipo aquelas que você usa pra segurar o cristal? Eu tenho um pouquinho de habilidade, eu acho que eu gostaria de levar uma. Talvez me ajude na minha precisão pra tratar ferimentos. Pega aí, pega o alicate, não vai mudar muita coisa. Você pode usar com tecido, eu prefiro pra não ficar trocando, passando pano, limpando o pano toda vez. Mas se você Eu quiser... agradeço, pra mim é melhor. Só traz de volta pra mim, por favor, que é difícil. Tem que pedir pro ferreiro fazer outra depois, esse é um inferno. Eu trago sim, obrigada. Ele olha, Guarda. ele olha um pouco triste assim. Se vocês acharem alguma resposta do que matou meu filho, não hesitem em vir e contar pra mim. Por favor. Pode deixar, seu doutor. Primeira pessoa Você que vai tem- saber é você.
Você tem minha palavra, senhor doutor. Doutor, queria te perguntar uma coisa do cristal. E minerador, antes de- toma cuidado deles na caverna. Eu sei como é ruim lá. Ah, não se preocupa, ele tá acostumado. Esses aqui parece que aguentam bem. É. Eles aguentam, mas eles apanham bastante também. Você não viu o que eu vi? O que foi? Desculpa. Eu queria te perguntar uma última coisa do cristal. Você falou que ele é anestésico, né? Quando engole. Isso. Tem algum jeito dele fazer você parar de sentir dor sem você dormir? Não. Tá bom. Se você ingere o cristal, o seu sistema automaticamente pausa. É muito útil para casos como o dessa vaca. Ou do ajudante. Ok. Todo mundo pronto aí? Eu tô pronto, Arthur? nasci pronto. Arthur, não vai despedir da... O Arthur, ele vem pra cá. Eu tô sempre pronto. Jennifer, não se preocupa. Eu vou voltar. Eu adoro ela, é minha nova moto. Ela é tão bonitinha. Ok. Vamos lá então? Todo Seguinte. mundo pronto aí? Agora, cada um de vocês tem um frasco de cristal verde que cura 1d6 de vida quando vocês usarem ele. Vocês podem usar livremente, é uma poção de vida. Ok, tô adicionando na mochila. Tranquilo. Vocês começam aí, e o minerador começa... O que foi? Não, nada. É porque eu acabei de ver aqui que eu tô com o celular do Chris também. Mas provavelmente acabou a bateria porque eu não desliguei. Vocês começam a caminhar em direção à mineração, assim. Vocês veem o ferreiro e o guarda e alguns outros mineradores na frente da ferraria, assim, conversando. O ferreiro aponta para um lugar, o guarda aponta para o outro. E eles meio que saem, assim, e ficam olhando ao redor. Mestre, só uma pergunta sobre o sistema de cristais. Se a gente tá com um ferimento pequeno, a gente pode usar o cristal sem gastar todo ele? Você não. Você toma e gasta ele... E você só pode recuperar o que você... Tipo assim, se você tomar 2 de dano e você usar o cristal, você vai recuperar no máximo 2. Ok. Naquela ferida. Ótimo. Então você recupera na ferida que você tomou. Se você tomou 6 de vida, você pode recuperar até 6. Se você tomou uma ferida que recuperou 4, tomou 4 de dano, você pode recuperar até 4. Ótimo. Se tiver 2 de 3. Você só pode curar uma delas de 3. Beleza. O minerador segue então. Na verdade, 2 de 3, você consegue quebrar o cristal e usar em cada uma delas, assim. Você tem até 6 de vida pra curar com os cristais, pode ser assim. Acho que funciona bem. De boa. Ok. Vocês vão andando então e seguindo o minerador em direção à caverna. Vocês veem que a caverna antes que tinha vários mineradores assim entrando e saindo com carrinhos e outras coisas. O minerador tá já lá aqui em cima, opa. Vocês podem trazer os bonequinhos de vocês. Vocês veem que todos esses ajudantes aqui estão lá na ferraria. Ele começa a entrar assim, ele para. Aqui a coisa realmente vai ficar braba, viu? Eu não sei o que. Eu vi que você já se meteram em um monte de coisa, mas aqui é negócio de gente grande. Entendido. Vocês acham Vai dar tudo certo. Vocês acham que vocês aguentam? Eu dou uma risadinha só. É assim que eu gosto. Tá. Então, vem comigo. E ele entra na caverna. E vocês sentem esse ar meio úmido e meio pesado dentro da caverna. Vocês todos entram, ele vira... Ele não vira na real, ele só continua andando. E vocês veem que a caverna tem essa grande entrada e ela vai afinando e tem um monte de caixas e ferramentas de mineração, uns carrinhos de mão, assim, uns cristais jogados meio cinza, meio sem cor já. A gente tem lanternas? Vocês veem mais pra um lado assim uma mesa com vários equipamentos e o que parece ser uns cristais vermelhos. O minerador vai em direção a eles assim pra entregar pra vocês. Vocês veem que dentro da caverna descendo tem névoa saindo um pouquinho do fundo dela. E é aqui que a gente vai terminar a sessão de hoje e começar a caverna semana que vem pra ver pra onde isso vai. Muito obrigado. Agora vamos ver o segredo da caverna. Muito obrigada.
Muito obrigado a Muito todos obrigado. vocês por ter participado de mais uma sessão muito boa. Semana que vem continua com o Arthur de volta. Obrigado a todo mundo que assistiu. Yes. E Ninguém morreu. Yay! ninguém morreu Foi ainda. quase, foi quase. Ninguém morreu ainda. Ah, Não, que na obrigado real, pelo ainda. morreu Ainda. o coletor, morreu a vaca, morreu o bicho da floresta. vaca A vaca não Ah, morreu. não, a vaca Não, quase não. morreu. A vaca não morreu. Não, morreu, Tá querendo matar. morreu uma galera, mas não Morreu morreu. tua mesa de som também. Morreu minha mesa de som, é verdade, é verdade. Morreu, essa morreu hard. Tá, muito obrigado mesmo por mais uma sessão incrível, foi bem legal, foi bem gostosinha essa. E semana que vem, 18 horas, estamos de volta. Terça-feira tem a reprise pra quem perdeu e quinta-feira no YouTube a gente tem a gravação. Certo? Durmam bem e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tomaram Até. o cu. Falou. Para! Toda vez, Calango! Toda vez!